Ah, Sejam ok. muito bem-vindos ao quinto episódio da terceira temporada do Pod Teacher. Estamos aqui hoje com a Nicole, que foi um episódio que a gente custou sair, né, Nicole? Que toda hora acontecia alguma coisa, mas estamos aqui, estamos aparecendo. Espero que a minha internet, inclusive, colabore com a gente. A Nicole é aluna da trilha desde do ano passado. No ano passado, ali em outubro, por aí. Desde o ano passado. E já é professora há quanto tempo? Quase 10 anos, vai completar 10 anos Nó. agora, em março. Bastante tempo. Nicole, então me conta um Isso. pouquinho, como foi que você começou, como é que foi sua jornada, de onde você veio, como é que você começou, na verdade, a estudar inglês, e depois como é que você virou professora e essa coisa toda. Bom, eu aprendi inglês sozinha, na verdade. Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito fã de tudo que envolvia o inglês, né? Não só o inglês, mas música, série, filme. E a gente sempre incentivou muito uma a outra, e aí com isso eu fui aprendendo assim sozinha. Eu também era muito interessada, assim, eu era muito nerdzinha na escola, então eu ia atrás das coisas, e aí nosso livro tinha muita coisa em inglês, aí eu ficava lendo, eu ficava traduzindo, ficava tentando entender, não sei o quê. Eu sempre fui muito interessada. E aí tive a oportunidade de ter contato com alguns americanos, inclusive. Aí eu era muito de arranhar meu inglês ali com o que eu tinha aprendido mesmo, eu ia na doida, só que eu morava em uma cidade, eu já morei no Ceará, né? E aí eu morei em um lugar que a gente tinha muito intercâmbio com americanos. Então Hum. eu ia ali me arriscando, aí eu ia vendo que meu inglês ia melhorando. E aí quando eu tinha 15 anos, eu ganhei uma bolsa para estudar num curso da cidade, que as donas eram amigas nossas, assim. E aí quando eu entrei, eu já fui direto pro intermediário. Acho que a gente já até tinha aula 100% em inglês e tudo mais, já tinha conversação ali naquela turma. E aí eu estudei por um ano e fui embora dessa cidade. Aí voltei pra Bahia, eu sou do interior da Bahia, né? E aí quando eu voltei pra cá, eu parei o inglês, porque eu só tava fazendo porque tive essa bolsa. E aí a minha irmã, que tava na faculdade, acho que ela já tinha se formado na época. Não, ela nem tinha começado, não sei. Eu sei que ela tava procurando emprego em curso de inglês na cidade, na nossa cidade. E Porque ela aí, formou em letras. isso, exatamente. Sua irmã tem uma idade próxima da sua? 3 anos mais velha do que eu. Ah, então é bem próximo. Por isso que vocês se ajudavam, vocês eram mais próximas, né? Que eu acho que quando a idade começa a ficar tipo uns 5, 6, igual eu e meu irmão, não bate muito, não. Não tem muito como a gente se ajudar em muita coisa, que os gostos são completamente diferentes. Mas entendi. Então, os 3 anos Isso. mais velha, ela já estava ali na faculdade, quando você estava estudando seu inglês, enfim. Isso, exato. E eu tava no. Quando ela começou a trabalhar em curso, eu tava no ensino médio. E aí foi ela que foi atrás de dar aula e tudo mais, porque ela já tinha concluído o curso dela, inclusive. Então ela tinha certeza que eu era fluente. Eu era muito arranhando ainda, eu tinha feito só esse um ano aí de curso. Mas aí ela foi em mais de um curso entregar currículo, e aí passou umas horas e um curso ligou pra ela, chamando. Só que aí ela já tinha aceitado emprego em outro curso. Aí quem atendeu o telefone foi o meu pai. Foi rápido, porque em poucas horas já tinha aceitado um e já apareceu outro. Ah, minha filha, essas duas cidades aqui, que é a minha cidade, que eu tava morando, e a que eu mudei agora, são vizinhas. Não tem professor de inglês, não tem, Mas tem simplesmente. muito curso de inglês? Aqui, pra você ter ideia, só tem duas franquias e são as únicas que funcionam. Vários cursos já abriram e fecharam porque não se sustentam. Lá na outra cidade que eu tava morando nessa época, não, lá tem bastante curso, as escolas têm muito programa bilíngue e tudo mais. E como tem muito universitário lá tem a Universidade Federal, então a gente acaba achando gente que fala inglês pra dar aula, sabe? Mas aqui na cidade que eu tô. Inclusive, a vantagem disso é que eles pagam bem. Eu tava assistindo aí os episódios de gente passando perrengue e eu falei, nossa, eu fui muito privilegiada então, Assim, porque paga como bem, aqui mas se eles você são. compara com um 10, com um 18, aí Exato, exato. Não, quando eu falei assim, oh, meu Deus, eu tive sorte, porque aqui eles são desesperados por professor de inglês, então não tem nem como pagar tão mal assim, sabe? Mas realmente foi muito rápido, tanto que ela foi chamada por um curso. Aceitou já tinha entrado, e aí algumas horas depois um outro curso ligou também chamando, nessa época. Isso foi lá em 2015. Aí meu pai cadê o telefone? Aí ele falou assim, então, minha filha já aceitou o emprego em outro curso, mas eu tenho uma outra filha aqui que fala inglês também. do nada, do nada. Não, essa aqui não vai dar, mas a outra, ela tá disponível. Eu simplesmente, no segundo ano do ensino médio, nem tava pensando em arranjar emprego. O que é que eu queria com emprego? Eu tava na escola e tava aproveitando, né, minha vidinha de adolescente. E aí, eu tinha 15 anos na época. Aí, ele falou assim, Nicole, você não quer ir? Ele, não, o curso era na nossa rua. Ele falou, você não quer ir lá? Não, faz lá a entrevista e vê. Se você gostar, você tem um dinheirinho pra você, né, e tudo. E o engraçado é que a entrevista foi 100% em inglês. E eu não tinha tido nenhum teste, nenhum momento em que alguém me falou assim, parabéns, Nicole, você é fluente. Aí eu fui na doida. E aí, quando chegou lá, eles falaram 100% inglês comigo. E eu fui na tora. Porque a última experiência que eu tinha tido com americanos, eu ainda arranhava muito. Eu nem tinha feito curso ainda, sabe? Foi muito engraçado, porque eu sobrevivi. A entrevista foi muito bem, inclusive. Depois meu chefe até elogiou meu sotaque. Aí eu, ai, meu Deus, eu falo inglês.
E É aí eles me importante, inclusive, contrataram. a gente trazer isso para os alunos, a gente mostrar para eles o quanto eles são fluentes, o quanto eles são capazes, porque a gente não é capaz de perceber o Total. quando a gente chegou naquilo. Então, o professor que tem que mostrar pra gente, porque a gente não vai descobrir sozinho. E a gente percebe isso quando a gente Com estuda outros certeza. idiomas. Acho importantíssimo, inclusive, estudar outros idiomas sendo professor de idiomas, porque toda a vida você tá na pele daquele Uhum. aluno e você lembra como é estar na pele dele. Que eu estudando francês e espanhol com professoras particulares, algumas professoras diferentes, consegui ter várias experiências e pensar, gente do céu, então é isso que o aluno passa. Meu Deus, é bem Não, diferente. é real isso. Quando eu penso nesse um ano de curso que eu fiz, eu penso assim, nossa, eu poderia ter tirado muito mais proveito desse ano de curso, mas não era um formato ideal, sabe? E eu percebo que eu não praticava muita conversação como eu deveria, né? A metodologia não era ideal também, assim. Eu me virei tudo, eu aprendi muita coisa lá. Só que poderia ter sido bem melhor a experiência, né? Tanto que eu saí de lá sem saber se eu era mesmo fluente, sei lá, eu sabia que eu arranhava, né? O inglês. Até quando eu penso nas minhas experiências, né, de quando eu estudei inglês também, nas oportunidades que eu tive na vida, que também poderiam ter sido diferentes, mas que a própria escola não sabia do potencial que tinha e não sabia me informar. Isso. Então, igual eu lembro que quando eu comecei a estudar foi numa franquia. E assim, o que eu mais gostava lá é que eles tinham. Nossa, nossa, tem muito tempo isso. Tem. Quando é que foi isso, gente? 2007. Eu tinha 9 anos. Eu lembro que o que eu mais gostava lá é que eles tinham uma coletânea de DVD dos Feiticeiros de Waverly Place. Não era Hum. por conta das aulas. Não tinha nada a ver com o material. Eu só queria poder pegar o DVD e. Gente, ela quer participar. Oh, Hoje mamãe. olha, eu só queria poder pegar o DVD, assistir em casa e eu lembro que até tinha umas regras de tipo assim, ah, não fez tarefa, não pode levar, não fez não sei o quê. Não tinha Netflix na época, né? Não tinha nem YouTube na época, na Hum. verdade. Eu comecei antes do YouTube. Eu tinha que ficar em casa, sei lá, não tinha nenhuma oportunidade de eu poder treinar. Eu penso que aquela escola tinha muitas coisas e não fazia. Eu acho que eles mesmos não sabiam Uhum. aproveitar. Porque um dos Verdade. professores era americano. Ele era americano Sim, lá também. e o máximo que eles faziam era uma aula de conversação uma vez a cada 2 meses com o cara. Só que era uma aula completamente aleatória. Tipo assim, o cara sentava lá e Sim, você fazia pergunta pra ele. Tinha potencial, mas ninguém sabia explorar. Então eu penso que hoje, sim. voltando lá, eu faria diferente. A gente sempre acha, né, que a gente faria diferente na primeira vez. Mas eu penso isso mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente tem várias ferramentas, só que a gente não tá usando a nosso favor e a gente desperdiça. É verdade. Até Mesma porque o coisa. curso era muito bom. Minha irmã formou lá também antes disso e tudo mais. E a gente gostava, tinha professor americano. Tinha esse intercâmbio também com os americanos lá. Mas eu sinto que é isso. Eu saí de lá, tipo assim, foi legal, aprendi muita coisa. Eu lembro até hoje de coisas que eu vi naquela aula. Mas eu saí de lá sem ter a mínima noção de que nível eu tava, ou se eu sequer era fluente, né? Se eu sequer tava pronta para um emprego como esse, eu jamais teria ido procurar se não fosse pelo meu pai, largando meu Vai nome te lá, né? empurrando, assim. Não, Nicole, vai lá, ó. Dá uma passadinha rapidinho ali. Como quem Completamente não quer nada. aleatória. Ih, vai custar nada, não. Qual que é o nome da sua irmã? Karen. Ai, mesmo, você já falou. Toda vez eu esqueço. Ele, Karen está disponível, mas temos Nicole. O que você acha? E a mulher, não, Nossa. pode ser. Manda a Nicole, então. Sim, e eu lembro até hoje do momento que meu pai veio. Seu Hã? pai é uma pessoa que falou, não, pode ser sim, manda outra, então. Gente. Eu lembro do momento que eu tava deitada na minha cama, mexendo no celular, aí ele abriu a porta assim e me largou a bomba. Era tipo assim, 2 horas da tarde. Ele, não, você vai lá umas 5 horas, tá bom? Mas você ficou animada com a ideia? Eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito extrovertida e tudo mais. Foi algo legal, assim, de se pensar, sabe? Eu não fiquei com medo nem nada. Eu achei engraçada a situação, aí eu fui, não liguei. E Mas quando eu você cheguei lá, eu não tinha adorei o intenção curso. de dar aula. Não, nunca tinha passado pela minha cabeça, pra falar a verdade. Por isso, justamente por isso, eu nem sabia se eu era fluente, na verdade. Entendi. E, Tá. e eu tinha 15 anos, né? Enfim, quem é que pensa em trabalhar aos 15 anos? Eu pensava, aquela. Com 15 anos eu já tava assim, nossa, eu já tava dando aula há um ano e eu já ficava assim, que eu vou ter muitos alunos, eu vou não sei o quê. Com 15 Nossa. anos, eu já dava aula além, porque assim, com 15 anos com 14, né? Eu já dava aula nessa franquia que eu estudava. Só que nessa época eu já dava aula particular também. E olha que engraçado, que só Hum. agora eu percebo isso. Nessa época, eu já gostava muito mais das aulas particulares e eu lembro que eu pensava assim, nossa, meus sonhos pudessem viver só disso aqui, sem ter que ficar indo pra escola. Naquela época. Só que era uma coisa impensável, né? Igual eu te Sim, falei, se não tinha nem Netflix, não tinha. O YouTube tinha começado há pouco sim. tempo, ele começou ali mais ou menos em 2012. Então, assim, a gente não tinha esse negócio da internet ainda. Não era uma coisa que existia você falar com os outros pela internet. É, desse Uhum. jeito que a gente faz hoje. Então, basicamente, eu não tinha nenhuma ideia do que isso poderia ser, mas dentro de mim eu ainda ficava, ai, eu gosto tanto mais das aulas particulares. É tão gostoso, porque eu lembro que quando eu dava aula, na franquia, era muita monitoria. Eu tinha muita monitoria com aquele pessoal Sim. que perdia aula e tal.
Mas assim, eu me sentia, vamos ver se você teve essa sensação. Eu me sentia muito impotente em muitos momentos, porque tinha alunos que tinham um potencial muito grande, mas o método não era exatamente aquilo para aquela pessoa específica. E aí eu me sentia Uhum. impotente, porque eu sei que eu sei ensinar, mas não posso do jeito que eu quero. Aquilo ia me prendendo, me segurando, me deixando amargurada, assim, eu ficava Sim. incomodada. Até isso ir Quando eu crescendo vim, demais. Mas você teve essa sim. sensação? Quando eu vim perceber isso, já foi quando eu comecei as minhas próprias aulas. Então, como eu era adolescente, eu nunca tinha tido a experiência do curso de inglês, foi só aquele um ano lá, sabe, meio aleatório. Enfim, como eu nunca tinha tido a experiência mesmo de ser aluna de curso, pra mim tudo era novidade. Então, eu adorava o curso que eu trabalho até hoje, inclusive. Esse curso que me contratou é o de hoje, trabalho há 10 anos com eles. Foram eles que me formaram como Ui, professora. Foi. você é velha guarda lá, dinossauro já. Você tá há 10 anos com ele, você é velha guarda, dinossauro. Você é a última, a primeira professora? Tipo, a mais antiga? Dos que estão lá hoje é capaz, viu? Porque os antigos também acho que acabaram saindo. Eu ainda trabalho com eles, né? Só que hoje eu já tô em outros projetos com eles, eu tô, enfim, Tá aí o em seu projetos pôster. separados. Ai, que horror! Não, velho, não é internet. É isso, vai tomando. Não, deixa eu colocar um pedaço de cookie só pra garantir que não vai acontecer de novo. Olha o outro descolando ali também. Aconteceu, gente. Hoje tá Uhum. muito engraçado. Meu Deus, que maldição é essa, velho? Não, É, dia peraí. da bruxa semana que vem. Não, semana que vem? Não, na outra. É, não, semana que vem já. Semana que vem? Meu Deus, já Sim, tá dia tudo. 31. Que Meu horror. Deus, tá doido. Deus me livre. Agora sim. Mas Sim. é uma escola boa de trabalhar. Sim, é a escola que a Adessa falou no podcast dela, que ela falou que se essa escola chamasse, ela voltaria a trabalhar com eles. Eu dei risada, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu saí e aí voltei porque me chamaram e realmente era uma proposta que valia muito a pena e é um curso que valoriza, sabe, os profissionais. Então, foi bom. É uma Oi? escola lá ou uma escola de idiomas? É curso de inglês, mas eles têm projetos bilíngues dentro de escolas regulares. Então você faz essa parte. Isso, eu coordeno um desses projetos bilíngues aqui nessa outra cidade, que é o nosso Ah, projeto bilíngue que a gente tem aqui. entendi. Porque é uma escola Hum. que tem frentes diferentes. Tem frentes diferentes. Isso, Entendi. exatamente. E aí eu. Não, é isso. E aí você entrou na escola, então, 10 anos atrás, mais ou menos, e aí começou a dar aula lá, só que ainda estava no ensino médio. Você já pensava, meu Deus, vou viver disso ou não? Não porque eu me formei em direito, né? Então, pra mim sempre foi um trabalhinho extra, que eu tinha meu dinheirinho ali, eu era provavelmente a única do meu grupo. Acho que eu era a única do meu grupo de amizade assim que trabalhava. Inclusive foi ali que começou o grande caminho pro meu burnout, porque eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Era no nível assim que os meus professores, coitados, nossa, eles me ajudaram muito nessa época, porque eles passavam cadeira por cadeira vendo quem fez a atividade. Aí quando eles chegavam na minha cadeira, eles passavam direto, eles nem olhavam. Porque eles sabiam que eu não tinha feito e eles também não se importavam, sabe? Era nesse nível. Eu sempre fui uma aluna muito boa, né? Então, isso não afetava o meu desempenho. Então, eles meio que entendiam, né? Tipo, eles achavam muito massa eu ser professora, acho que era meio com orgulho, assim, também, né? Até pra escola poder falar disso. Então, eu não era cobrada muito na escola, né? Eu chegava na escola, tipo assim, sem saber que ia ter prova no dia, sem saber o que ia cair na prova, e eu ia sobrevivendo assim. O segundo e o terceiro ano foram desse jeito. No terceiro ano eu consegui diminuir um pouco minha carga de trabalho, mas eu emendei com a faculdade fazendo isso. Era uma loucura também de, tipo, ir pro trabalho, aí pra faculdade, aí depois voltar pro trabalho para dar as aulas da noite, ou vice-versa, sabe? Então, foi sempre nessa loucura. Eu já dei aula de todos os turnos, para todas as idades. Era tipo assim, virava o ano, eu passava os horários que eu tinha, e aí eles me davam as turmas que estavam dentro daqueles horários, né? E como eu era antiga lá e tudo mais, meu chefe sempre gostou muito de mim, sempre confiou muito no meu trabalho, ele deixava eu ficar nessa flexibilidade. Então também não era nenhum sacrifício, sabe? Eu passava para ele as horas que eu queria trabalhar e ele me dava as turmas que tinham. Então, era um trabalho muito confortável, divertido, eu adorava, assim. E como eu tava falando, eu não percebia muitos defeitos, nunca falei assim, ai meu Deus, esse curso podia ser melhor. E o que eu podia ajudar para melhorar, eu ajudava. Então, a gente ia lá e melhorava mesmo. Mas era um curso muito bom, eu digo assim, com segurança, que é o melhor da cidade. Então, foi só na hora da pandemia mesmo, que foi quando eu tive esse estalo de eu fazer minhas próprias aulas, porque até então tava muito confortável trabalhar com eles. Eu adorava. E era aquele negócio extra, né? Até que chegou a fase da faculdade que eu precisei fazer estágio. Então, na verdade, o meu plano, engraçado falar isso hoje, porque o meu plano era mesmo ir migrar cada vez mais pro direito, né? Uhum. Então, Então, quando eu vi migrar. a primeira vez, foi isso que você falou. Isso, Falei,
Exato, quando eu comecei a trilha eu falava. Eu lembro disso, da primeira vez. Tanto é que esses dias pra trás eu me peguei pensando nisso, eu me peguei pensando, gente, ela não tinha outro plano? Não foi isso que ela me falou aquela vez? Não, do ano passado para esse ano, eu mudei de vida, eu sou outra pessoa, eu mudei meus planos. Não por um motivo bom, mas muita coisa boa aconteceu em razão disso, sabe? É uma das grandes histórias que eu tenho para contar, inclusive. Mas para mim o direito sempre foi uma prioridade. Eu me dei muito bem com o curso, eu gosto muito do curso. E eu sempre tive esse plano de, quando eu fosse começar a fase de estágio, de estagiar ali no oitavo semestre, acho que do sétimo em diante, eu já tinha o plano, tipo assim, eu diminuo minha carga no curso, né? Dou aquelas aulinhas ali para ter um dinheirinho extra, mas nossos estágios eram todos remunerados. A gente fazia essas relações, assim, nos órgãos públicos, então eu estagiava nesses órgãos públicos, tinha um saláriozinho bom, então, para mim, o inglês sempre foi um extra, né? Deixa eu ver, tanto que na pandemia foi quando eu falei, não dá mais para eu dar aula de inglês. E aí meu chefe já esperava, ele tava só esperando o momento em que eu ia seguir minha carreira e largar o curso. E aí eu falei para ele que já não tava dando mais certo. Quando a pandemia começou, eu tava dando aula só um dia na semana lá, era só no sábado de manhã, porque já não dava mais para eu dar aula durante a semana. Então, na E aí verdade, o inglês era só o extra. tava mantendo ali seu trabalho de estágio com a faculdade e o inglês ali, existindo em algum momento. E aí, então, durante a Isso. pandemia foi quando você abriu o Wave. Aí foi quando eu comecei com os meus alunos particulares, né? O Wave só surgiu mesmo como Wave ano passado, mas como que foi? Como a gente foi obrigado, o curso foi obrigado a ir para as aulas online, eu tava dando aula no sábado, só lá, né? E aí eu tinha um grupo de 10 pessoas numa sala do Zoom e, enfim, era muito difícil, mas beleza, era um diazinho lá. Aí eu comecei a me ligar que, tipo assim, olha, para grupo, eu não sou fã disso daqui, não. Grupo de 10 pessoas era impossível. Ai, Mas eu pensei, eu sempre falo assim, ai, gente, porque eu recomendo, no máximo quatro, no máximo cinco. exato. Aí eu vi uma vez, nossa, eu nunca vou esquecer disso. Tinha um professor, tem muito tempo, foi em 2020 ou 2021, eu acho, que na época ele virou meu aluno e aí ele fez parte de um outro curso e ele tinha 18 alunos na turma dele. E eu fiquei horrorizada, que eu falei, Não como que você existe. tá com 18 pessoas online no mesmo, tipo, qual que é a Não, não lógica existe. disso? E a galera falava que é mais fácil você ter vários alunos que paguem muito pouco do que alguns alunos que vão pagar bem. Eu falei, minha filha, pode ser o que for. Eu não tenho condição psicológica Não, não de existe. manter 18 pessoas na mesma turma. Não, Não não tem existe. Eu aula, não saía dessas aulas. Exato. Nossa, eu me matava pra fazer uma aula boa, mas eu saía da aula com isso aqui, meu, tudo dolorido, assim, porque era tão cansativo tentar manter a atenção de todo mundo. E eram adultos, mas era muito cansativo ter certeza que tá todo mundo participando. Não sei o que. Olha, uma loucura. A turma que dava certo era a minha avançada. Então era tipo um clube de conversação. Aí o online funcionou muito bem, que a gente ficava batendo papo a manhã inteira, claro, aprendendo as gramáticas e tudo mais, mas era muito divertido. Agora, a minha outra turma que eu tinha que ensinar gramática, fazer todo mundo praticar, velho, era muito difícil. E aí eu pensei assim, tá, em grupo isso não funciona desse jeito, mas eu acho que por particular isso seria legal, porque na época a aula online, assim, pelo Zoom, não era algo pensado ainda, né? Foi ali na pandemia, no ápice da pandemia. E aí eu falei pro meu chefe que não tava dando. Não, aí na verdade, um amigo meu já tinha me perguntado se eu não queria dar aula particular pra ele. Uhum. Só que ele queria presencial. Aí a gente até começou, mas começou a pandemia, aí desistimos. Aí uma outra amiga minha também sugeriu a mesma coisa, e a gente conseguiu começar a fazer online. Aí, quando eu percebi que eu tava ganhando com ela o mesmo que eu ganhava pelo grupo lá na escola, só que dando aula pra uma Então, pessoa só. exaustivo, 18 pessoas num sábado. E Aí olha aqui, eu não considero que a gente ganhava mal, entendeu? Pra você ter uma ideia do parâmetro, eu não considero que a gente ganhava mal, não. Mas era muito diferente ter um aluno particular que podia pagar por esse valor sozinha, entendeu? Pra mim, muito ali que eu. diferente. Não, porque aqui a gente não tá pensando em dinheiro, tá pensando em qualidade de vida também. Porque uma coisa importantíssima, eu falo isso com o Diego toda vez. Acho que o que mais importa pra mim é custo-benefício das coisas, não é o custo Exato. sozinho. Porque se você ficou considerando só o custo, você vai sempre escolher mais barato. Mas e Sim. depois? Qual que é o custo que isso aqui tem pra mim de vida? Então, eu vou Uhum. ganhar, às vezes, sei lá, 10, 20 reais a mais na hora dessa turma e vou me deixar desgastada no ponto que eu não consigo fazer mais nada no resto do meu fim de semana. Exato. Era nesse nível, exatamente. Não Exatamente. compensa. E aí, então, Exatamente. você foi pegando esses alunos e a coisa vai desenvolvendo, né? Que um vai acabando falando pro outro. Isso. Isso, e pandemia, todo mundo começou a entender o negócio do online, então as pessoas vinham procurar. Foi muito de boca a boca, assim, e foi isso. Quando eu percebi que com 2 alunos eu já conseguia compensar o trabalho do curso, já não estava mais valendo a pena ficar lá. E aí eu expliquei pro meu chefe que meu objetivo era focar no direito mesmo, já estava na hora, né? A gente já sabia que esse momento ia chegar. E aí eu parei de vez. Foi ali em 2021. Eu voltei a trabalhar com eles em 2023, então eu fiquei um ano e meio mais ou menos sem trabalhar lá. E aí,
nisso, a faculdade tinha interrompido, meu estágio, eu não precisava cumprir hora, eu precisava cumprir trabalho, né? Então eu fazia meus trabalhos ali do estágio e ficava com o resto do dia livre, a faculdade interrompida e tudo mais. Aí eu fui pegando cada vez mais alunos. Nunca tive muitos, eu acho que o meu máximo deve ter sido 9, 10 alunos. Mas aquilo ali foi, né, de boca a boca e tudo, e eu fui aos poucos criando regras, entendendo ali o que dava certo, o que não dava certo. Aí fui aos poucos definindo regras. Ah, se o aluno atrasar, se o aluno faltar, sozinha ali, né? Não tinha na época nenhuma orientação sobre isso. Então eu fui, toda vez que alguém fazia algum. Toda vez que alguém me sacaneava de algum jeito, eu pensava, vou criar uma regra pra isso. É o famoso se tem placa, tem história. Exatamente, exatamente. Exatamente, nossa. Eu falo para as professoras hoje, eu falo, gente, eu tenho regra pra tudo no contrato. Tipo, tudo assim, tem a previsão. Aí eu sempre falo pra elas isso. Pode ter certeza que seu aluno vai fazer isso com você, mas tá aqui no contrato a previsão. Sempre faz, sempre faz. Umas coisas assim, inimagináveis, né? Quem não é professor que escuta os trem que a gente fala aqui no podcast já deve ficar assim. Essas mulheres estão entendendo que eu não tô entendendo. Mas em muitos casos, tem muita coisa que acontece com a gente mesmo que a gente não esperaria, né? De aluno em cima da hora virar e falar, ah, não vou. Ou então, não vou e repõe pra mim. Ou chegar atrasado, quer que fique Uhum, repor esse horário depois. Esse tanto de coisa assim a exato. gente vai passando aos poucos e a gente precisa que os outros colegas falem. Agora, uma questão importante então, você começou do seu jeito, que é como todo mundo começa mesmo, criando uma regra aqui e ali e tal, só que você ainda estava focada no direito. Você formou que ano? Eu formei no fim de 2022. Ano passado foi minha festa de formatura. Então, você voltou para a escola em 2023. Então, o que aconteceu aí? Pronto, então. Em 2021 eu fui. 2021 e 2022 foi o ápice das minhas aulas online. Eu só fazia isso praticamente, que foi. Minha faculdade voltou, mas eu já estava nos últimos semestres, então eu mal precisava ir para lá. Eu só estava fazendo TCC, essas coisas finais, assim, né? Muitas matérias ficaram híbridas também, então a gente acabava podendo ficar em casa muito do tempo. Então eu foquei nas minhas aulinhas online ali, elas me davam uma rendinha muito boa. E esse estágio, que o estágio era só de manhã, então era bem tranquilo também. Aí eu fui desenvolvendo isso, mas ainda sem levar muito a sério. Só que o que aconteceu também? Ali na pandemia, como tava todo mundo muito ligado no Instagram e tudo mais, eu comecei a postar uns stories dando dicas de como você aprender inglês. E aí, nossa, eu acho que até hoje eu tenho esses destaques lá nos stories. Isso lá em 2020. No seu pessoal? No meu pessoal, isso. Inclusive, por isso que o pessoal o boca a boca ali funcionou muito bem, porque na época, engraçado, eu não tinha intenção de abrir empresa nenhuma. Mas eu falei assim, rapaz, essas aulinhas me dão uma renda boa, então o que que eu vou fazer? Eu vou postar uns conteúdos aqui, porque toda vez que alguém quiser uma aula particular, eles vão lembrar de mim, porque eu tô aqui na cara do povo, sabe? É aquela ideia, né? Quem não é visto não é lembrado. Então eu falei, ó, eu vou postar uns storyzinhos aqui. Na época era o IGTV. Velho, eu postava vídeos de 10 minutos no IGTV, dando aula, assim, Nossa, até hoje eu tenho no meu feed, eu adoro esses videozinhos. Era como usar a leitura para aprender inglês. Como usar as redes sociais para aprender inglês. Eram Que não vídeos de é 10 minutos. uma intenção imediata. Era tipo, vou deixar ali, se alguém lembrar, fala comigo. Isso, porque na verdade isso gerou muito tráfego, né, pra mim. Muita gente respondia, comentava. Muita gente ia comentar comigo assim: nossa, adorei essa aula, nossa, aprendi muita coisa, não sei o que e tal. Os vídeos batiam, tipo assim, 1.000, 1.500, 2.000 visualizações. Aulinhas assim de 10 minutos. Eu nunca imaginei mesmo. Ao ponto, eu acho tão engraçado contar isso, que eu fui abordada na academia por uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela falou Famosa, assim: famosa. não, minha filha, eu sou famosa na minha cidade, eu e minha amiga Tiaga. Igual aquele meme lá. Não, fui parada na academia, a menina falando: ah, você que é aquela menina das dicas? Meu Deus, eu amo seus vídeos, não sei o que, aprendi tanta coisa com você e tudo mais. E eu, Você, tipo, ah, eu adoro querida, essas histórias. como assim? Gente, aí você se Tudo tocou por que causa disso. era um rolê, que você tava fazendo alguma coisa que fazia sentido. Isso, Eu acho que isso isso, dá um choque na gente. Quando a gente encontra. verdade. Cara, esses dias eu tomei um susto. Eu fui na costureira que eu queria uma blusa igualzinha essa daqui. Aí comprei outro tecido e falei, eu quero uma idêntica. Levei essa daqui pra ela copiar. Aí quando eu fui buscar pra experimentar e tal, ela falou assim: não é você que trabalha com marketing? Eu fiquei, ah. Olha, É, só que, tipo, na hora eu tomei um susto, porque do nada, aí ela falou, ah, é que a minha nora quer comprar seu curso. Aí eu fiquei, será que sou eu mesmo? Aí ela falou assim, sim, sou eu, você sim, você não é professora? Marketing para professor? É que minha nora é professora Ixi, de que é, gente? Matemática? Não sei se é matemática ou educação física. E eu fiquei nossa. assim, eu fiquei completamente sem graça, que eu fiquei, ah, então tá bom. Tipo, eu não sabia nem como é que reagia. Só que naquela hora que eu me dei conta também de quão longe a gente consegue chegar sem a gente perceber. 1.000, 1.500
pessoas, 2.000 assistindo seu IGTV, é gente pra caramba. É muita. Isso é de uma cidade pequena também, né? Quantas pessoas tem na sua cidade? Ó, essa cidade que eu morava, a que eu moro agora tem 90 mil, e a que eu morava antes, são vizinhas, 130, eu acho, 150, por aí. Aqui tem 90 também. E como eu dava aula desde meus 15 anos, e como esse curso que eu dava aula era muito famoso, é muito famoso aqui na cidade, todo mundo que me conhecia era por eu ser professora de inglês, sabe? Tô brincando, não, não era conhecida na cidade. Mas quem ouvia assim, Nicole, a bio do meu Instagram pessoal é bem assim, Nicole, aquela que é professora de inglês. Porque era literalmente isso, tipo, Nicole, aquela que é professora de inglês, né? Todo Então, mundo assim comigo também, até hoje, inclusive. Até hoje. e aí, você falando disso no feed essa semana, a importância de postar conteúdo, né? Tipo, é chato e tudo mais, mas você precisa estar nos olhos das pessoas, porque isso fez toda a diferença, toda a diferença. Então, quando eu me toquei, assim, ali em 2021, 2022, que tinha gente me procurando, tinha gente assistindo meus conteúdos e que eu poderia, né, ter mais alunos por causa disso, eu pensei assim, olha, é muito importante as pessoas me lembrarem de mim por ser professora. Eu só quero isso, eu só quero isso. Eu quero que todo mundo ao meu redor, quando eu penso assim, aula de inglês, Nicole, e eu consegui fazer isso. Os meus amigos, os amigos dos meus amigos, os meus conhecidos, conhecidos dos conhecidos, eu sei que me indicam. E eu sei disso porque o meu curso é basicamente de pura indicação, sabe? A gente quase não tem aluno que veio de fora, assim, completamente de fora, sem conhecer ninguém. É praticamente todo feito de indicações. Justamente por isso, a gente é uma região pequena aqui, né? Então, pensou em aula particular, eu tenho certeza que as pessoas perto de mim me indicam, né? Então, deu muito certo eu ter feito isso desde a pandemia. E até hoje, eu colho os frutos disso, sabe? É engraçado isso. Pela visibilidade, né? Isso fez toda a diferença. Mas aqui, você estava pensando na sua carreira como advogada e tal, e a gente tem ali todo um estereótipo, né? O estereótipo que as pessoas têm é que professor ganha mal, pobre, vai viver ferrado a vida inteira, advogado ganha bem, chique, essas coisas todas. Como que você conseguiu aí sair desse viés pro outro? Como aconteceu isso com você? E também quero saber como foi a aceitação das pessoas ao seu redor no sentido de, quando eu larguei o concurso público que eu tinha passado, que eu já trabalhava, para poder dar aula particular, foi visto como um downgrade, foi visto como um. Como chama isso, gente? Uhum. Tipo, regresso, né? Você se rebaixou. Tipo, nossa, estão me rebaixando a fazer isso. Nossa, eu larguei aquilo que é a meta, que é o suprassumo para viver isso aqui, que eu aceitei viver. Como que foi isso aí? Uhum. Teve algum tipo disso para você? Eu sempre fui muito forte nas minhas opiniões. E uma coisa que eu sempre falava era: eu não quero advogar, eu não vou advogar, eu odeio advogar. Eu passei na OAB antes de me formar, nunca tirei minha carteirinha, tá lá. Um dia que talvez eu precisar dela, tá lá. Mas já era uma certeza muito grande pra mim que eu não queria. Eu sempre quis ou concurso público, Uhum. ou ser professora universitária, né, dentro da área do direito. Então, só que pra mim, eu nunca acreditei que advogado ganha muito bem, e que como advogada eu vou ganhar mais que professor. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu sabia que advogado é bicho lascado, sabe? É muito difícil. É muito difícil você conseguir brilhar no meio da advocacia, sabe? E ganhar bem, de verdade. Você tem que ter muitos contatos. Eu não tinha. Pra mim, aí o que é que me passou pela minha cabeça? Enquanto que antes as aulas particulares eram só uma forma de ganhar meu dinheiro ali na pandemia, quando eu fui chegando perto da graduação, que eu pensei, eu não quero advogar. As minhas opções são um concurso de carreira mesmo, né? Promotoria, né? Pra ser juiz, defensor, promotor. É no mínimo 2, 3 anos pra estudar, pra conseguir passar. Só de estudo mesmo, de estudo focadíssimo, que é aquele Exato. rolê, porque é muita competição, né? Concurseiro mesmo, exato. O meu outro plano, que é ser professora universitária, eu preciso fazer um mestrado, que aí vai ser 2 anos. Talvez um doutorado, que é não sei quantos anos, 3, 4 anos. Então eu pensei assim, ó, todos os meus planos pro direito são a longo prazo. Então o que é que eu posso fazer? Eu uso o inglês como a minha renda até eu chegar lá. Essa sempre foi a minha visão do inglês. Pra mim, na verdade, dar as aulas era ótimo, porque eu sabia que eu ia conseguir viver bem com as minhas aulas particulares, enquanto isso ia ali, né, alcançando meus planos. Não vou dizer que eu abandonei completamente esses planos do direito, mas pra mim é uma grande incógnita hoje por conta do meu burnout, por conta do que aconteceu no ano passado com o mestrado. Mas todo mundo via o inglês, pra mim, inclusive meus pais e tudo mais, como um extra, né? Tipo, é a minha forma ali de ganhar dinheiro. Ninguém imaginou que eu fosse abrir uma empresa disso, nem eu imaginava. E meu plano sempre foi esse, usar como um apoio para alcançar meus objetivos maiores, né? Mas se você ouvir os outros episódios do Pod Teacher, você já sabe da nossa máxima, que uma vez professora, não adianta você correr. Pode fazer o É que você mesmo. quiser, você vai voltar pra cá. Gente, isso daqui é eu não sei se é uma maldição, uma bendição, não sei se existe bendição. O que eu posso te dizer é,
Se você entrou, você não vai sair. É mesmo. Apenas. A sua vida é isso aqui agora. É real, e quando eu penso em trabalho de escritório, trabalho jurídico, né, da minha área, eu não consigo me imaginar feliz em um trabalho assim. Hoje eu só me imagino feliz dando aula, sabe? E aí por isso que o mestrado e ser professora universitária era um plano muito grande pra mim ainda, porque eu ia conseguir fazer o que eu amo. O concurso que eu falo, concurso de carreira, eu faria esse sacrifício. Se for pra ganhar 20 mil, 20 mil, 30 mil no mês, né, aquela estabilidade do concursado, eu faria esse sacrifício, eu largaria a sala de aula. Mas outra questão também que a gente tem que pensar que para você passar nesse concurso, como realmente é um negócio de tipo assim, pô, concurseiro é dedicação exclusiva, né? Concurseiro não é Exato. brincadeira, não. Você não ia conseguir ter muita turma, muita aula. Você ia ter que diminuir demais. Tendo que Sim. diminuir demais, sua renda ia acabar diminuindo também. Naquele impasse, a gente, não sei você, mas a maioria dos professores aí que passam por mim, posso dizer com certeza, com força, que a maioria, 90% pelo menos, surtaria no processo por conta de ter diminuído a renda mesmo. De tipo, não sei o dia de amanhã, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? E isso acaba assim, quando o nosso plano ele é muito longo, muito de longo prazo, a gente fica um pouco desesperado no meio do caminho, porque a Uhum. gente, tipo assim, diminui o nosso padrão de vida, vamos dizer, e a gente não tem certeza ainda. Então isso também seria uma outra questão de ansiedade, um outro ponto de ansiedade. Sim. Você chegou a passar pelo ponto do burnout, isso é um gatilho para outro também, em algum momento. Aham. Coisa que tem que ser ponderada. Qual é o momento melhor para pensar em fazer isso, inclusive. Quantos anos você tem, Sim. Nicole? Uhum. É 25. Aí, também é uma questão que a gente tem que considerar. Você é nova ainda, então tem muita coisa aí que ainda dá para acontecer, Isso. que ainda dá para viver Exato. pra frente. Como que foi, essa questão aí do burnout? O que que aconteceu? Pronto. Então, pra mim, esse negócio do concurso sempre foi um plano futuro. E se for hoje ainda o plano, eu ainda não decidi quais planos eu abrir mão. Mas se for, é um negócio pra daqui 5 anos, sabe? É isso, eu sou nova, eu sou muito tranquila com isso, eu não tenho pressa para as coisas. E a sua empresa está muitíssimo bem organizada também. Porque eu não Isso. sei se você lembra, mas quando você conversou comigo a primeira vez, foi porque você queria criar curso, você queria se dedicar para o direito e criar cursos infoprodutos do inglês. Que daí você não. Isso, Você lembra verdade. disso? Porque você não ia precisar ficar Uhum. focada nisso. Então eu acho que você já tinha uma visão do isso aqui é muito bom e eu consigo deixar rodando para eu conseguir correr atrás dessa outra coisa que eu quero. O que faz todo sentido. Inclusive, hoje, sua empresa é uma das que eu uso de exemplo para falar para os alunos. De olha, você consegue ter uma coisa rodando sem ser você o tempo inteiro fazendo tudo ali. Verdade. Que é uma. Assim, você não ia conseguir isso no seu trabalho lá no direito. É você mesmo. Tipo, como promotora, sei lá, um negócio assim, é você, no Exato. caso. E isso é uma vantagem que Uhum. a gente tem, que a gente consegue fazer o negócio rodar sem a gente precisar gastar todo o nosso tempo ou gastar mais do nosso tempo. Isso é uma vantagem muito grande. Isso. Se a gente tiver uma organização, né? Se a gente tiver ali Isso. bem resolvido. Uhum. E eu sempre fui muito assim também, de ser muito bem organizada. Mas tudo que você me perguntou se interliga agora. Quer que eu continue ou você tem mais alguma pergunta? Não, pode continuar. Quando, ali em 2022, então eu encerrei, aí eu passei na OAB, apresentei meu TCC, beleza, tudo mais. Aí eu me vi assim, precisando tomar uma decisão, porque eu tinha acabado a faculdade, não podia mais estagiar, né? Então eu falei, olha, eu não quero advogar, e todos os meus outros dois planos de ensinar em universidade e ser concursada são a longo prazo. Então, deixa a bichinha no seu Pra colo, quem ela é tá, tão bonitinha. pra quem tá vendo no YouTube, gente, a minha gata, ela subiu no colo e ela simplesmente não quer Oh, sair. Ela fez eu levantar 3 vezes pra abrir e fechar a porta pra ela, então ela vai ter que ficar por aqui mesmo. oh, Quem tá deixa vendo no ela aí. Spotify, que tá ouvindo, né? Depois assista lá no YouTube. Bom, eu me vi nessa encruzilhada, assim, né? E aí eu sabia que eu não queria advogar e os meus outros planos do direito eram a longo prazo. A minha ideia era, eu vou pro inglês de novo, como uma muleta. Ele vai me apoiar, me sustentar, para eu poder conquistar esses meus outros objetivos maiores. E Doce como engano da pessoa que acha que vai se livrar da sala de aula depois de ter entrado. Doce engano. Vai. Exato. Mas, na verdade, engraçado, eu assistindo, né, alguns episódios do podcast, e pensando assim, todos os perrengues que as professoras iam contando. E, velho, todos os perrengues que eu vou ter pra contar, nenhum vai ter a ver com os cursos de inglês que eu trabalhei e a minha empresa hoje. Juro. Pra mim, eles sempre foram Por isso que é mais legal ainda, você vai trazer uma visão muito diferente do que todo mundo está acostumado a viver. Porque real. eles, a maioria, começou ali já querendo que o negócio funcionasse. Quero funcionar como professora de inglês, quero funcionar não sei o quê. Não, o seu você foi arrastada para isso e aí você se viu tendo que fazer o negócio funcionar depois que você já estava arrastada lá para dentro. Então é bem diferente mesmo. Isso é mais legal. Isso. E sempre foi um prazer pra mim. Tipo assim, ano passado mesmo, quando eu passei pelo burnout, eu olhava ao meu redor, assim, a única coisa que me dava prazer e resultado eram as aulas de inglês. Pra mim, sempre foi
escape perfeito, sempre foi o que me dava a renda que eu tinha, sempre foi o que me permitiu viver as coisas que eu vivi, sabe? Então, quando eu saí da universidade, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, quando eu tava perto de sair, eu pensei, nossa, tomara que meu chefe me chame de novo. Porque ele tinha dito, quando você se formar, se você ainda quiser dar aula de inglês, pode falar comigo, que eu vou ter algo pra você. E quando chegou ali em novembro, dezembro, uma das coordenadoras dele, que é muito amiga minha, ela me falou, olha, a gente tem um plano pra você. Se você topar voltar a trabalhar com a gente tem algo pronto pra você. Então eu saí da universidade, eu fui muito privilegiada nesse ponto, mas eu tava colhendo os frutos de ter trabalhado tantos anos também, quando eu saí da universidade já com o emprego certo, sabe? Então foi muito bom pra mim, porque aí eu pensei, é perfeito, é exatamente o que eu quero. Ter aqui o meu sustento e poder trabalhar em direção aos meus outros objetivos enquanto isso. Então eu saí da universidade e eles me jogaram essa proposta de vir pra essa cidade que eu tô agora, que é vizinha. Uhum. Que seria o primeiro projeto bilíngue deles nessa cidade. Então você é Então, da outra cidade. e eu não sou de lá, mas eu morei muitos anos lá. É Aí você Barreiros, o nome dessa cidade. é de onde? Eu sou de Itabuna, perto de Ilhéus, ali no litoral da Bahia. Itabuna. Ah, tá, Itabuna, sei onde é. Só que então você morava lá e você veio, foi morar nessa que você tá por conta deles. Isso, ó, é tipo assim, ó, eu nasci lá em Itabuna, mas eu saí de Itabuna com 10 anos de idade, fui morar no Ceará, aí voltei pra Uma família que Barreiras. gosta de viajar. Uma família nômade. Nossa, nem me falha. Voltei, vim pra Barreiras em 2015. Fiz Hum, faculdade em Barreiras, entendeu? Tudo isso que eu tô contando foi em Barreiras. e aí, então, mas aí você foi pra essa cidade que você tá agora, Que se ano chama Luiz passado. Eduardo. E isso foi ano passado, exato. Que aí eles falaram: você topa sair de Barreiras e vir para Luiz Eduardo por tal proposta? Foi uma proposta que valeu muito a pena para mim. É uma proposta que me permite continuar com os meus alunos online. Isso para mim era muito importante, porque eu não queria abandonar todo mundo. E me dava uma renda muito boa. Então, é o emprego dos sonhos. É realmente a única possibilidade que eu aceitaria um emprego CLT. É desse jeito, esse acordo que eu tenho com eles. Eu trabalho 2 dias na semana, sabe? E foi uma proposta muito boa, valeu a pena mudar de cidade por isso. E é uma cidade que eu sabia que eu já ia ter que me mudar pra cá, porque é o polo, o grande polo da área do meu namorado. Então eu sabia que a gente ia mudar pra cá uma hora, sabe? Uhum. Porque ele é agrônomo, né? E aqui é uma cidade do agro. Então eu já sabia que ia ter que vir pra cá. Foi perfeito, as coisas se encaixaram. Eles me fizeram essa proposta de vir pra cá, aí eu vou na frente. Meu namorado ainda tava se formando lá em Barreiras. Eu falei, vou na frente, e aí é perfeito. Aí olha meu plano. Olha como uma pessoa se ilude. Meu plano era assim, ó. Eu vou trabalhar pra eles nesses 2 dias da semana. Nos outros dias, eu dou minhas aulinhas particulares e eu quero só trabalhar. Eu quero descansar minha cabeça. Porque eu sempre fui a overachiever, né? Aquela adolescente, aquela jovem que quer segurar o mundo nas mãos. E eu falei, não, eu emendei escola com faculdade, eu falei, não quero, eu quero tomar 2023 como um ano de descanso. Eu quero só trabalhar, ganhar dinheiro Eu quero e tomar como ano de descanso. Vou abrir uma escola. Foi excelente. mas na minha cabeça eu não ia abrir escola nenhuma, eu só ia continuar com esses alunos particulares que eu tinha, sabe? Era o plano Entendi. perfeito. Era o plano perfeito. E aí, o Oh, que aconteceu sonho. nesse plano? Aí, vim, beleza. Quando eu cheguei aqui, esse meu chefe falou assim, Nicole, eu tenho um curso de inglês aí em Luiz Eduardo, que tá muito pequeno, a pandemia quebrou muitas pernas desse curso. Eu não tenho ninguém que eu confie lá dentro, eu quero que alguém cuide desse curso pra mim. Você quer me ajudar, pelo menos treinando os professores de lá? Aí eu falei, nossa, eu adoro trabalhar com professores, adoro ensinar didática, adoro ensinar técnicas de sala de aula e tudo mais. Eu falei, oxe, topo demais, topo demais. E topei e fui, ou seja, já aceitei mais uma coisa que não tava nos planos, mas beleza. Não, é só uma tarde aqui que eu vou ter que ir lá treinar esses professores, tá de boa, nem vai me dar tanto trabalho assim. Passou uns meses ele, então, Nicole, você não quer assumir a gerência desse curso logo, não? E ficar à frente de tudo? Aí eu, tô fazendo nada, beleza, vou também, vou também. Porque como a gente é muito assim, né, muito próximo, trabalho com ele há muito tempo, eu falei, não, eu te ajudo a gerenciar essa escola, bora ver se a gente consegue fazer essa escola se sustentar sobre as próprias pernas, porque a pandemia tinha realmente dado um golpe muito forte nela. E aí, já tomei muitas responsabilidades, então já virou uma coisa a mais. Enquanto eu não tava lá no projeto bilíngue e não tava dando aula particular, eu tava nesse curso, né, se chama West. Quando eu falo West, eu tô falando desse curso. Então eu tava na West lá, treinando os professores, a gente fez muita estratégia de marketing, a gente, né, eu cuidando do financeiro, organizando muita coisa, tive que demitir gente, tive que contratar gente. Então, eu comecei a assumir muitos papéis lá dentro e, enfim, já não tinha mais um período de descanso. Mas até aí tudo bem. Aí o narrador não estava nada bem. Tá tranquilo. Não, é excelente que seguiu exatamente o seu plano. Tá ótimo. Eu espero. Olha, quando você for falar sobre esse episódio, você tem que falar sobre. Esse é o episódio pro professor que acha que dá conta de fazer tudo. Sério. Porque o meu
relato é triste e pesado por causa Eu disso. tava ontem falando com o Diego exatamente isso. Eu virei pra ele e falei assim: sabe qual é o maior problema de você ser autônomo? É que você não tem uma hora de parar, você não tem um ponto final, você não sabe onde é que termina. E aí você vai, você vai, você vai, e você fala, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. E quando vê, você não tem nenhum tipo de limite entre o que é a sua vida pessoal da sua vida profissional. E você falando isso me lembrou muito de um livro que eu li no ano passado. Foi ano passado? É um livro bem curtinho, deixa eu até conferir se o nome dele é esse mesmo que eu tô pensando. É isso mesmo, chama Sociedade do Cansaço. E é de um filósofo, qual que é o nome do cara? Nossa, eu não sei falar o nome dele, não. Byung-Chul Han, sei lá. Ele é coreano. É um livro pequeno, mas que fala, é cada soco na boca que ele fala, de tipo, Imagina. exatamente disso. Ele fala, você tá pensando que você é uma pessoa livre, e aí você fica exercendo a sua liberdade trabalhando muito, falando assim, eu sou livre, eu posso trabalhar se eu quiser. Eu sou livre, eu posso fazer mais desse se eu quiser. E quando vê você é escravo daquilo mesmo que você colocou, tentando a liberdade. Quando eu li esse livro, ele me deu um choque tão grande que eu realmente, em vários momentos desse episódio de hoje, eu tô pensando nele. Vários. Exato. E não tem um final feliz, esse negócio de tentar carregar tudo nas minhas costas, porque eu peguei mais uma coisa ano passado, então falta mais uma coisa que eu assumi e que tudo resultou no meu burnout. Então, enfim, é um exemplo de como a gente, o fato de eu aprendi isso na terapia, o fato de eu dar conta não significa que eu preciso dar conta. Exato! Eu tive que falar isso uma vez pra uma professora, que era minha aluna também, que ela dava aula de 7 idiomas diferentes. Toda hora que alguém inventava um negócio, ela queria fazer. E eu falei pra ela: não é porque você sabe, não é porque você Isso, é boa que você tem que fazer. isso, Você é boa, sim, você é ótima nisso. Isso significa que você tem que fazer isso? Não, não significa. Esse isso. é o ponto que a gente tem que pensar. Exato. E isso, se eu tivesse me apegado a essa ideia no início do ano, eu não teria iniciado o mestrado. Porque quando eu entrei pra trilha, eu tava no mestrado. Não sei se você lembra. Foi esse o seu Foi a projeto? cereja, assim, ó. Bem tranquilo, projetinho assim. Exato, exato. Então, eu já estava no projeto bilíngue, nas minhas aulas particulares, que até então eram informais, eu ainda não tinha uma empresa, e esse curso que eu estava gerenciando. Aí, lembra que eu queria que 2023 fosse um ano de pausa, eu ia descansar, só trabalhar. E 2024 é que eu ia começar a pensar em mestrado e concurso público. Só que aí, a oportunidade cai no colo, por que que eu vou negar? Se a oportunidade caiu nas minhas mãos. Um professor, meu professor da faculdade, veio falar, Nicole, eu tô abrindo uma vertente do direito nesse programa de mestrado aqui, na mesma universidade que eu me formei, inclusive, aqui na cidade vizinha, em Barreiras, onde eu tava. E ele falou: olha, é a única vertente do direito que tem nessa universidade. Então, tipo, é a sua chance de fazer o mestrado em casa, sem precisar se mudar, né? E ele sempre me apoiou muito durante a faculdade, inclusive a mulher dele me ajudou bastante também nesse processo. Tipo, eles dois foram muito legais nesse processo, porque ele queria mesmo me incentivar a entrar, porque ele sabia que eu queria, ele sabia que eu queria um mestrado. Então ele falou: ó, é perfeito, você vai poder estar trabalhando comigo, um professor que você já conhece. Tem muita gente que quebra muita cara no mestrado, porque lida com professores muito hostis, muito difíceis, né? E eu pensei, uai, é um professor que eu já conheço, ele foi, se eu não me engano, ele foi homenageado da nossa turma, sabe? Ele era, assim, meio padrinho da nossa turma e tudo mais. Aí eu falei, velho, eu já sei que eu vou ter que fazer um mestrado. Vou logo pegar um embalo aqui, acabei de me formar, vou logo entrar no mestrado. Aquela ideia, né? Já tô aqui mesmo, aí eu dou conta, dou conta, dou conta, dou conta. Beleza. E muita gente me falava, Nicole, emende o mestrado na faculdade, porque se você deixar pra alguns anos depois, você não vai mais querer. Aí eu fui nessa. Enfim, né? As pessoas me deram esse conselho na melhor das intenções. Acho que a coisa mais importante que eu aprendi nos últimos 2 anos, que eu tô vivendo na pele todos os dias, é que cada um dá um conselho a partir da visão que tem. Então, quando alguém fala, você não vai querer depois, é porque a própria pessoa não ia querer depois, não eu. Eu sou uma pessoa diferente dela, eu sou uma pessoa, sei lá, focada, eu foco nos meus objetivos, eu sou obstinada, inclusive. Então, sim, se eu quiser daqui a uns anos eu vou fazer, eu não vou fazer agora pelo Isso, medo do que essa pessoa botou em mim. Então, mas é isso. difícil, muito, muito Isso. difícil. E quando eu vi assim, nossa, tá tão fácil de entrar, ia ser a primeira seleção do programa, não ia ter muita concorrência. Aí eu falei, velho, eu vou logo aqui, do que depois ficar tentando um mestrado super concorrido, quebrar minha cabeça com isso. Fui. Passei. Beleza, ok. Aí, o que que aconteceu? O mestrado era na cidade vizinha, que eu tinha acabado de me mudar. E as matérias, tinha matéria híbrida e tinha matéria presencial. Então, eu ainda tinha que pegar a van durante a semana para ir para as aulas presenciais. É 1h30 de van. Isso é longe, Nicole? 1 hora e meia só aí. Só ida, assim. Quantas Aham. horas tem seu dia? Eu nem sei como é que eu tava fazendo isso. Porque era tipo assim, ó. De manhã eu dava as aulas particulares, dava tipo 1 da tarde, eu ia pegar a van, assistia a aula. Quando a aula acabava umas 5 da tarde, eu voltava pra minha cidade e tinha mais aula online à noite. Se na época você tava naquela vibe que a gente tá fazendo tanta coisa que a gente não pensa muito, ou tipo, você já tava cansada? Não, eu tava vivendo no automático, eu tava vivendo no automático. Pra mim era uma coisa que eu precisava estar passando por aquilo. Eu não tinha como fugir mesmo, né? Tipo, já tava nos meus planos fazer o mestrado, já tô aqui mesmo, né? Vou lá e aguento, eu tava vivendo no automático. E foi aí que começou o grande problema com a minha saúde.
saúde, né? Então, eu comecei a ter vários problemas de saúde, de problemas de saúde mental, né? Foi um ano que eu não saía nos fins de semana, eu não tinha nem energia pra sair nos fins de semana. Eu tava numa cidade nova, então eu também ainda tava fazendo amigos. Olha que eu me esforcei muito ainda pra sair, me divertir e tudo mais, mas não consegui fazer nenhuma viagem, eu não tinha um intervalo, sabe? Eu não tinha um respiro. Uma pausa E pra viver. Exato. E, tipo assim, o mestrado te consome, te consome. Não é à toa que a bolsa do mestrado é mais alta, né, do que essas bolsas que a gente pega durante a faculdade, porque realmente, se você puder, se você tiver um outro apoio de fora, é bom largar tudo para fazer um mestrado mesmo, porque não adianta ficar tentando fazer junto com outras coisas, sabe? Nem foi o mesmo que caiu daquela vez, viu? É outro. Eu tenho uma Enfim. pergunta importante. Uma vez a Andressa mencionou numa aula da mentoria que você é maromba, você é da academia. Nessa época você fazia? Nossa, a academia era o meu único escape. O meu único escape. Então eu ainda dava um jeito de treinar. E treinava pra caramba. Tipo assim, eu era Quando foi? focadíssima, ainda sou Qual horário? focadíssima. O cara era o quê? Qual era o horário que você ia? Eu ia, tipo assim, como de manhã geralmente eu tava dando aula online, entre os alunos ali eu ia, ou eu ia no horário do almoço, que era também um intervalo que era pra eu estar almoçando e descansando, mas eu ia treinar. Entendi. Tô perguntando isso porque quando a gente começa a negociar a nossa única coisa, é que a gente vê que aquilo realmente saiu totalmente fora do controle. Se essa é a sua única Verdade. coisa e você negociou horários ou dias ou até chegar ao ponto de não fazer, é porque isso é o Não, maior vermelho. eu tive vários outros alertas vermelhos. Esse não foi um desses. Eu não abri mão da minha academia. Eu sabia que era a minha única forma de ficar sã, sabe? Qual foi o pior? A minha experiência no mestrado foi ruim, igual. Mesmo sendo com um professor conhecido e amigo, sem criticar o trabalho dele nem nada, mas ele também estava lidando com mil outras coisas, porque ele é igual eu, de assumir o mundo nas costas. E acho que por me conhecer, talvez ele tenha presumido que eu dou conta. Ah, Nicole dá conta, né? Não é esse o meu lema? Nicole dá conta. Então, eu acho que ele não sentiu que ele precisava me dar tanta assistência assim. E não foi só eu, as outras orientandas dele também. O Mas filho que não dá trabalho, né? O famoso filho que não dá trabalho. O filho que não dá trabalho também não recebe atenção. isso foi o que aconteceu. Porque, olha só, no primeiro semestre a gente tinha que entregar o projeto, o primeiro projeto de tudo. E aí, você tinha ali o período de junho a agosto para apresentar esse projeto. Do tempo que a gente começou a fazer o projeto, eu tinha, assim, mais de 2 meses para fazer. Então, eu ia conseguir fazer esse projeto em 2 meses, eu ia ter muito tempo para fazer, mandar para ele me mandar de volta, blá, blá. Só que ele sumiu. E eu só podia seguir em frente com as etapas, que eu tinha feito problema de pesquisa, objetivos, metodologia. Para eu continuar escrevendo o trabalho, eu precisava que ele me desse o ok, que os meus objetivos, metodologia, não sei o que, estavam certos. Porque se ele não me desse o ok, não tinha como eu escrever. Senão eu ia escrever, depois ele ia mandar eu apagar tudo. Tá? Então eu tava dependendo completamente dele. A minha parte eu tinha feito. E ele sumiu, ele não respondia minhas mensagens. Ou então ele respondia e falava: Não, essa semana eu te entrego. E aí sumia de novo. Quando ele voltou, finalmente com a correção, me sobraram 20 dias pra fazer o projeto. De mais de 2 meses, só me sobraram 20 dias. E o pior, ia passando junho, ia passando julho, e eu vendo o resto do pessoal do mestrado apresentando seus projetos. E eu falei, velho, o meu tava ficando muito pra trás, não é possível. E meu professor sem aparecer. Quando ele apareceu, foi o dia que todo mundo já tinha apresentado os seus, tava todo mundo saindo de férias, que as matérias estavam acabando. Era agosto ali, era justamente o período das férias. Então, os meus 20 dias de férias foram os dias que ele apareceu e que eu tive que finalizar meu projeto. Então, eu não pude viajar, eu não pude nada, não pude fazer nada, porque eu tive que pegar esses 20 dias de férias, aproveitei que as escolas também estavam de férias e trabalhei no projeto. Ou seja, eu não tive descanso. E era um período que eu normalmente viajaria, visitaria alguém, iria pra praia, né? Faria alguma coisa. Não consegui. E aí fui, me matei e fiz em 20 dias. Ele ia corrigir o projeto, e aí ele falou assim: Nicole, eu dei uma olhada aqui, tá bom o seu projeto, mas eu nem vou te fazer muita correção, vamos deixar que a banca faz, porque aí você vai aprender com a banca. Se tem alguém assistindo esse episódio aqui, que tá no mestrado do doutorado, sabe que isso é loucura, porque ele não corrigiu. Sabe aquele negócio de você escreve tanto que você não consegue mais ver os erros de digitação? Isso ele poderia ter me ajudado, pelo menos. Nem isso. Resultado, fui defender meu projeto. Eu passei 1 hora ouvindo o cara da banca escrachar, apontar todos os erros do meu projeto. Mais de 1 hora. E ó, eu sou meio casca dura, mas esse foi o único dia que eu chorei. Eu desliguei a chamada, foi ao vivo, foi online. Eu desliguei a chamada e eu chorei, porque pra mim foi, tipo assim, meu Deus, meu trabalho tava uma merda. Pra ele ter, ele apontava até a vírgula que tava no lugar errado. Sabe? Claramente um trabalho não revisado. Sabe? Mas eu sei que aqueles professores devem ter pensado, não de eu era uma mera estudante, pensei que eles pensaram dele, tipo, ele deixou a aluna dele apresentar um trabalho com erros tão bestas assim, é culpa dele, sabe? Então eu também não joguei nas minhas costas, eu sabia que eu tinha sido prejudicada. Ok, até aí tudo bem, ainda tem mais coisa. Esse episódio tá me deixando desesperada. Eu não tô aguentando mais até aí, tudo bem.
Começou o segundo semestre do ano. E aí eu tinha uma matéria com esse meu professor, porque no mestrado você também tem que fazer matérias. E aí a matéria era pra começar uma certa data, ele sumiu por 15 dias. Quando ele apareceu, ele falou assim: ó, semana que vem eu vou mandar a programação da matéria. Sumiu por mais 15 dias. Quando ele foi aparecer, já tava no meio do semestre. Aí qual era o plano dele? Gente, pronto, já vamos começar nossa matéria agora. Todas as matérias já tinham começado. Vamos começar nossa matéria agora. E o que é que vai ser? Cada uma de vocês vai ter que dar uma aula sobre X assunto. Então tá aqui o tema de cada uma, os materiais para vocês usarem como base. E é isso, cada uma ficou com uma data, ele não ia precisar dar uma aula. Acho que ele ia precisar dar duas. De resto, todas as aulas da matéria a gente aqui ia dar. Não vai acusar ninguém de nada, mas olha o que parece, né? Ok. Aquela velha história do professor que só manda seminário, sabe? O semestre inteiro. Aí, beleza. Passei. Eu não sou procrastinadora. Eu sou um robô de produtividade. Ok. E não estou me orgulhando. Foi isso que me levou pro buraco que eu fui. O que que eu fiz? Passei 3 semanas preparando essa apresentação. Eram 1000 páginas de estudo. 1000 páginas que eu tinha que usar para preparar essa aula. O negócio tá Uma aula super. de Eu nunca vi um trem que piora tanto. Eu tô muito, muito, muito ansiosa pelos momentos de glória. Eu passei 3 semanas estudando esse material de 1000 páginas para dar uma aula de 2 horas, né, para minhas colegas. Então eu tinha que preparar roteiro e tudo mais. Olha só, eu tô falando todas essas loucuras. Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu fiz TCC, OAB, trabalhei e fiz as matérias da faculdade tudo ao mesmo tempo. Mas eu nunca sacrifiquei meus fins de semana. Eu tinha esse escape também. Eu nunca estudava no fim de semana. Porque eu falava, tá, eu vou me matar aqui durante a semana, mas o fim de semana é meu. Nunca sacrifiquei sono também, não. Sempre tive ali, ó, minhas 6, 7 horas de sono, que pra mim são suficientes. Mas eu sempre falava, não vou perder sono por causa de faculdade, de trabalho, de nada. Essa foi a única vez que eu fui dormir 2 horas da manhã preparando essa aula. 2 horas da manhã do dia da mesma noite, em que algumas horas depois eu ia ter que dar essa aula, certo? Então eu fiquei até 2 horas se preparando, 9 da manhã eu já ia ter que dar a aula. Acordei, 9 da manhã. O professor sumiu. E eu mandando mensagem no grupo. E ele sem aparecer. As meninas sem entender também. Todo mundo esperando ele mandar o link da aula. Ainda bem que era online, porque se eu tivesse viajado pra aula presencial, pra ele não aparecer. Eu acho que eu tacava fogo naquela universidade, que eu tava louca. Eu já tava ficando louca. E aí, fiquei louca, chorei, mandei textão no grupo. Textão, assim, não esculhambando nada. Eu só falei da minha indignação, porque eu senti que eu tinha sido abandonada, assim, durante todo esse ano de estudo. E era o grupo das orientandas dele. Então, todo mundo tava passando pela mesma situação que eu. E aí eu falei, ó, gente, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu me senti muito abandonada esse ano e tudo mais. Fui muito prejudicada por causa dessa situação. Eu tenho certeza que ele vai ter uma justificativa, mas pra mim, não tem justificativa, porque isso não é a primeira vez. Ele apareceu, tipo, meio-dia, pedindo desculpa, que não sei o quê, que tava no hospital. Só que, velho, a mulher dele tinha meu número. Será que ela não podia ter me mandado uma mensagem? Não culpando ela. Ele não poderia ter falado assim, ô, fulana, manda mensagem aí pra Nicole, avisa aí pras meninas que eu não vou poder. Tinha como. Não era um caso de vida ou morte. Na verdade, sabe qual foi a justificativa dele? Ô, gente, eu esqueci que tinha aula hoje. Eu tava no hospital, não sei o que lá. Então não foi nenhum caso de, ele tava passando mal, não conseguiu mandar mensagem. Não, ele esqueceu da aula. Esqueceu que tinha que avisar pra gente. Eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, eu vou trancar o mestrado. Uma das coisas que mais me deixa chateada, na verdade, ele veio me pedir desculpa, tudo mais, falou, eu super entendo. Ele falou, eu super entendo se você quiser trancar o mestrado. Pera lá, não venha jogar esse verde, não. Porque se for pra trancar o mestrado, eu é que vou tomar essa decisão. Mas ele jogou esse verde, já sabendo que eu tinha chegado no meu limite. E eu falei, sim, quero trancar. Agora, ele sumiu, né? O ano inteiro ele sumiu por meses e meses. Nesse dia que eu falei, quero trancar, em 30 minutos, meu trancamento estava pronto. Uai. Quando era para corrigir meus objetivos de pesquisa, ele sumia por meses, mas quando eu pedi para trancar, juro, não tô exagerando, em 30 minutos eu tava fora do mestrado, porque ele conseguiu resolver para mim assim. Ah, tem caroço nesse angu, mas nem vou falar nada. Porque, né? Ainda mais que Sincero. era de direito, não quero ser processada. Mas, assim, né? Eu sinto que foi um alívio para ele, eu ter saído do mestrado, porque eu sei que ele tinha tomado muitas responsabilidades e não estava dando conta. Então, para ele foi um alívio, pronto. Nicole quer sair também, ótimo. Vai ser menos uma responsabilidade para mim. Então, eu não tenho raiva dele nem nada, mas eu sei que ele assumiu muito mais do que ele podia conseguir. Assim como eu fiz isso ano passado. Mas, enfim, tranquei o mestrado e tudo mais. Velho, eu tranquei o mestrado, faltando um mês para terminar o semestre. Ou seja, se hoje eu voltar para esse mestrado, eu joguei o semestre inteiro fora, que era para eu ter finalizado o semestre só então trancado. Qual mês que foi isso? Foi ali em outubro, eu acho, novembro. Então, você já tinha entrado na trilha. Pronto. Agora ligamos pontos com o inglês. Aí, fim de ano se encaminhando, né? Eu já tava ficando louca. Esse curso que eu tava gerenciando, um professor sofreu um acidente, pegou um atestado de 15 dias e eu substituí grande parte das aulas dele. Então, eu tive que cancelar o aluno online para poder ir lá para o curso das aulas desse professor. E
enfim, ter que explicar para os pais, e lidar com pai e mãe, não sei o que, não sei o que, pensando em estratégia de pegar mais aluno lá. Então, não foi só o mestrado, foi também isso. Foi muito pesado para mim ter assumido a escola, que eu tava muito ali tentando segurar as pontas daquela escola, né? E a gente não contava com esse acidente e tudo mais. Era o professor que mais tinha turma, pegou o atestado. Então, né, tudo aconteceu na mesma semana. Tudo aconteceu na mesma semana. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso voltar pra terapia. Beleza, eu fui atrás, voltei pra Ah, tá. terapia. Pera. Porque, rapidinho, não. Esse processo inteiro, você não estava fazendo terapia. Não, eu só fui quando eu tava no limite. Você estar viva hoje já é um milagre. Porque, honestamente, se eu não tivesse fazendo terapia, vivendo metade disso, eu tinha coringado. Eu tinha coringado. Eu tinha ido com Deus. Eu não tenho capacidade disso, não. Não sei, quando eu era mais nova, talvez eu teria essa capacidade, porque eu fui exatamente doida igual. Acho que é por isso que eu percebo o quanto é doido. Porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, não Isso. aceitaria. Com a cabeça. Gente, não dá. Sem Isso. Eu terapia. também. Uh-uh. Hoje eu tô com a mesma cabeça que você tem hoje. Eu entendo o que você tá falando. Hoje eu também eu jamais faria isso de novo. É loucura, realmente. Mas Aí você eu não vai conseguia chegar ver. naquilo tudo, aí você falou, ok, vamos fazer uma terapia. Vamos ver aqui. Foi. Antes de trancar o mestrado, eu entrei pra terapia, porque eu sabia que eu já tava enlouquecendo. Então, antes desse negócio do dia do trancamento e tudo mais, eu já tinha entrado na terapia. Eu tava precisando que alguém me dissesse, tá, minha filha, tranque o mestrado, não vai ter problema. Porque pra perfeccionistas, inclusive eu tô lendo aquele livro do perfeccionismo, acho que foi você que indicou, não foi? O Guia The Perfectionist Guide to Losing Control. Eu tô lendo em inglês, em português acho que é Guia. Não sei se foi eu que indiquei, mas eu já falei dele sim. Pronto, ele deve ter pegado essa indicação de você. Fala muito disso, né? Do perfeccionista, e eu me vejo nesse livro. Tem muito medo do fracasso, tem muito medo de desistir, de parar as coisas, porque parece um fracasso, né? Às vezes você abre mão de algo, parece uma falha, um fracasso, você que não deu conta. Então eu precisava que alguém me dissesse: tudo bem, não vai ser um fracasso se você trancar o mestrado. Por isso que eu entrei na terapia, eu só tava precisando ficar bem com essa decisão, porque na minha cabeça eu já tinha trancado há muito tempo. Sabe? Eu não sou de ser média nas coisas. Eu sempre dou o meu máximo para, não para ser a melhor, mas eu sempre dou o máximo para ser o meu melhor. E eu cheguei num ponto no mestrado que eu falei, ó, se eu passar com um 5, porque a média era 5, tá ótimo. Eu nunca fui assim. Então, para mim, isso foi um indicativo que eu tava alguma coisa errada. A ponto de eu estar aceitando passar raspando, eu que sempre fui a aluna desesperada para tirar 10. Sabe? E aí, enfim, entrei na terapia e percebi que eu não dava pra eu continuar vivendo daquele jeito. E aí aconteceu o dia de trancar e tudo mais. E o que é que aconteceu? Quando esse professor aí pegou esse atestado de 15 dias, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu comecei a sentir uma dor aqui nos ombros de tensão. Eu sabia que era tensão. Eu não conseguia olhar pra baixo por muito tempo, porque eu tinha dor de cabeça. Isso aqui meu tava tudo duro, tudo assim. A qualquer coisinha eu já tinha dor de cabeça, porque era uma tensão que tava vindo daqui, ela ia irradiando, irradiando, irradiando. Era uma tensão que começou a pegar isso aqui no meu pescoço e ia parar na cabeça. O fundo aqui da minha cabeça era uma dor constante. Eu sabia que era tensão. E aí, quando o professor voltou da atestado, eu acho que meu corpo percebeu, ok, já posso ficar doente. E aí, fiquei doente. Essa tensão foi pra garganta e eu tive uma infecção na garganta que eu não saía um ai da minha voz. Não saía um, não era, não tava rouca. Eu lembro de uma época que você não estava falando. Pode ter sido isso. Não sei se eu já tava Não, foi naquilo, esse acho que já. ano. Foi esse ano que você teve isso por um tempo. Tá, eu tive de novo. Minha garganta nunca mais foi a mesma depois desse episódio. Mas eu não tava rouca. Eu tentava, não saía um som. Eu nunca tinha tido um negócio desse. E não era bactéria, não era gripe, eu não tava gripada. Era um negócio sem explicação. Era estresse. Enfim, passei aí esses 10 dias sem conseguir falar, peguei atestado e tal. E é engraçado, o meu corpo tirou de mim o meu instrumento de trabalho pra me forçar a descansar. Eu acho muito engraçado isso, porque eu não tinha nada pra fazer senão descansar. Eu tive que cancelar todas as minhas aulas daquela semana, porque não saiu um pingo de voz da minha garganta. Então, ali eu percebi que eu tava no limite. Beleza. Larguei o mestrado. E aí falei com meu chefe, sentou comigo pra conversar e ele perguntou: "E aí, você acha que a gente devia fechar a escola, o curso lá que eu tava gerenciando? Você acha que a gente ainda consegue fazer a escola voltar?" Aí eu falei pra ele: "Olha, eu não dou conta mais. Então, se você decidir manter aberta, eu não vou conseguir te ajudar no que vem." Porque aí eu já tinha percebido meus limites, né? E aí a gente decidiu fechar a escola. Meu plano foi, então, eu só vou ficar com o projeto bilíngue, as minhas aulas particulares e pronto. Eu sei que essas duas coisas são coisas que me dão muito prazer, não me cansam, são trabalhos fáceis, tranquilos, eu amo, sabe? Então foi o meu plano para 2024. Larguei o mestrado e o curso, fiquei só com o projeto bilíngue e as aulas online. E aí, por isso que eu falei para você que as minhas aulas online nunca eram o perrengue, nunca foram a fonte do perrengue. Minhas aulas sempre foram o meu escape. Então, tipo assim, de tudo, quando eu olhei ao meu redor, a única coisa boa que eu tinha na minha vida eram minhas aulas online. E esse projetinho bilíngue que eu amo trabalhar lá. Então, foi uma decisão muito difícil largar o mestrado.
Meu pai não é muito do empreendedorismo. Ele gosta muito da ideia do concurso público e tudo mais, né? Quando você fala, eu até me identifico com isso. Mas ele me apoiou até de sair do mestrado, que eles perceberam também que eu tava no meu limite. Acho que antes de falar sobre como eu abri a empresa, só o fim da história da minha saúde foi. Eu resolvi fazer bateria de exames e tudo mais, e descobri que eu tava com um pico de glicemia muito alto, sem explicação. Todos os meus exames estavam perfeitos, menos a minha glicemia, estava muito alta. E a minha insulina muito baixa. E aí, investiguei mais e eu desenvolvi diabetes por conta do estresse. Tem como? Tem como, tem como, porque o corpo naturalmente tem picos de glicemia por conta do estresse. Isso não significa que você vai ter diabetes, você consegue gerenciar. Mas eu já tinha a predisposição genética e o estresse acelerou uma Nossa, eu não doença. sabia. Eu não sabia disso. Quando eu conversei com a endócrina, ela falou que era uma doença que eu ia ter alguma hora na vida. Mas você não vê, é raro você ver criança, adolescente, jovem com diabetes tipo 1, que é o genético. Tipo 2 também não é raro você ver dessa idade. Mas ela falou assim, Nicole, era algo que você ia ter, você teria mais velha, só que realmente o estresse pode ter sido acelerador e você tá tendo muito mais nova um problema que normalmente você não teria. Uma jovem de 24 até então com diabética por conta do estresse. E meu estilo de vida é muito saudável. Todo mundo ficou em choque por causa disso, porque meu estilo de vida é muito saudável. Não é tipo 2 também, que é a que você desenvolve por maus hábitos. É genético, né? Mas foi um choque pra mim, porque eu sempre fui muito saudável, meu estilo de vida é muito saudável, e eu desenvolvi diabetes por conta do estresse. E é muito difícil não me culpar, né? Porque eu fico pensando assim, eu causei isso a mim mesma. Mas eu não Por isso entendo. que Minha família inteira é diabética dos dois lados, inclusive eu também tenho predisposição e eu não tenho estilo de vida saudável. Inclusive, acho que esse episódio foi justamente para abrir meu olho. Mas eu não entendo, tá? Como funciona. Provavelmente a minha família tem tipo um, porque eu não. deve É ser genético, né? É engraçado, minha isso. avó e meu avô materno e meu avô paterno também. É todo mundo mesmo. E Hum, tios e tal. Agora, esse é de tomar remédio? não, só insulina mesmo, que eu saiba. Então, de tomar insulina também. Esse é de É, insulina. Então, é aquele que você precisa ficar atento. Você precisa ficar. Qual que é a palavra, gente? Ah, esqueci a palavra. monitorando? Monitorando. É, Sim. caraca. É que, tipo assim, e olha, curiosamente, eu tenho conversado com pessoas, assim, ultimamente, que tiveram também diagnósticos muito sérios, e quando a gente para pensar assim, provavelmente o estresse foi o gatilho. Então, o que eu tô vendo pela minha experiência, pela experiência de pessoas próximas a mim, é que você ter uma disposição, uma predisposição genética a alguma doença, o estresse pode ser um acelerador dessa doença, sabe? Então, algo que eu teria só mais velha, eu tive agora por conta disso. E eu digo isso porque essa diabetes veio de uma doença autoimune. Doença celíaca, hipotireoidismo, são todas doenças autoimunes, né? Síndrome de Hashimoto, ovário policístico, que é quando o seu corpo se ataca. E quando eu fui conversando com outros profissionais, eles falaram que em mulheres especificamente, o estresse é um gatilho, é um causador de doença autoimune. Então, é muito provável que mulheres muito agitadas, que fazem muitas coisas, que são muito estressadas, vão ter uma doença autoimune em algum momento da vida. E a minha é uma das mais raras, é muito raro desenvolver diabetes por conta disso, mas como eu já tinha predisposição genética, foi essa, eu fui sorteada, né, com ela. Mas fico alerta, inclusive, né? Ainda bem que eu sempre fui uma pessoa que foi atrás dos meus exames e tudo mais, e eu descobri cedo, tanto que eu estava em observação e mês passado eu recebi o diagnóstico de vez, já estou precisando tomar insulina, mas eu já sabia que esse diagnóstico ia vir algum dia, e eu sei que o estresse foi o grande causador disso. Eu acho que, assim, a gente vai ter que fazer o seu episódio em duas partes, primeiro, porque eu acho que essa história foi pesada o suficiente pro primeiro e também acho que alertou o suficiente. Eu acho que vamos separar em dois e daí depois você conta a A outra parte parte, boa. porque eu quero uma parte boa depois e eu acho que se a gente deixar tudo junto, vai ficar, sei lá, não vai dar a Coisa, né? importância que a parte boa mereceria ter. Eu acho que Verdade. Nossa, porque eu tenho tanta coisa boa para falar. então, eu acho que vai ofuscar, vamos dividir. Mas eu quero dizer que você tava na mentoria, em março, você entrou, e eu lembro que quando você entrou, que realmente são Nicoles diferentes. Quando eu te conheci em outubro do ano passado, que você falou que a sua meta era ter o seu negócio de inglês ali rodando para ir vendendo os cursos e infoprodutos, porque você ia focar na área do direito. Depois, quando você entrou na mentoria em março já era outra coisa. Você Sim. estava vivendo um outro momento. Spoiler do próximo episódio, tá, gente? Em que ela já estava ali. Qual que era o seu objetivo? O maior objetivo em março? Era, como eu decidi focar, né? Eu percebi que valia a pena aí dar uma pausa em outros projetos para focar nisso. Meu objetivo era fazer uma empresa sólida que eu poderia estar cuidando e trabalhar o mínimo possível. Meu objetivo mudou completamente. Hoje o meu foco é completamente meu estilo de vida. Aí é que tá. Aí.
é que a coisa mexe. O que eu quero Sim. dizer aqui é, nos últimos 3 ou 4 meses, eu venho, no começo, né, saiu da mentoria, a gente estava muito ali, vamos estruturar o brand que você fez, ficou muito bem. Sempre uso a sua pasta do Pinterest de exemplo, inclusive, para todo mundo. Vamos estruturar essa parte do criar comunidade, que você também fez muito bem, e de enfim, Wave super sólida, super um negócio muito, muito bem, muito robusto, que cresce muito bem. Só que nos últimos 4 meses, eu acho, na verdade, desde o comecinho, mas principalmente nos últimos 4 meses, a gente falou muito da coisa do híbrido, de dar força mais para isso, porque você está montando tudo, não sei o que e tal. E aí, eu lembro que deve ter uns 3 ou 4 hot seats que eu falei com você, que em todos eles eu propunha alguma coisa. Eu lembro que no começo você sempre falava, então tá bom, pro próximo tá pronto. E nos 3, 4 últimos, não, você falou, eu não dou conta de fazer isso agora. Nossa, total. Mas eu faço tal dia. Eu não dou conta de fazer isso agora, mas esse projeto vai sair em janeiro. Eu não dou conta Isso. de mas, e sempre tinha uma outra data. E eu lembro que agora que você está falando que eu parei para pensar. Que eu lembro que durante o processo eu fiquei assim, será que tá acontecendo alguma coisa que a Nicole tá diferente de uma hora para outra? E eu não Sim. tinha dado conta disso, mas o que eu quero dizer é, quando a gente exemplo do Antônio. Você conhece o Antônio? Vou ter que chamar ele no podcast para ele poder contar, porque a história dele é tão bizarra que ninguém acredita. O Antônio com 65 alunos individuais. O Antônio, não sei se você lembra, quando ele entrou na mentoria, ele era um cara completamente surtado. E eu falo isso de um Uhum. lado, de um lugar de amizade com ele, que eu tenho essa intimidade para falar. Completamente surtado. E ele foi muito difícil o nosso processo, porque o Antônio tinha um objetivo de fazer ainda mais. Eu quero mais alunos, eu quero mais dinheiro, eu quero mais não sei o quê. E o meu processo com ele foi inverter. Vamos fazer menos? Vamos menos alunos? Vamos ganhar mais com menos alunos? Vamos ganhar mais com menos horas? Porque turma, não sei o que e tal, foi fazendo coisa e tal. Só que o Antônio foi muito difícil porque eu não tava querendo mudar o negócio dele, só eu queria mudar o estilo de vida dele. E isso é muito difícil. Mudar o estilo de vida de uma pessoa é um negócio assim, nossa, que é isso? O cara passou 35 anos vivendo a mesma coisa e aí eu, do nada, eu quero que ele viva outra. Não é assim, né? Então, o que eu quero te dizer é, em 6 meses, na verdade, em um ano aí, no seu processo todo, mas nos últimos 6 meses que eu te acompanhei mais de perto, você realmente mudou da água pro vinho. Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. E isso é uma evolução absurda, porque a gente está falando de estilo de vida, de pensamento, acho que de mentalidade. Sua Uhum. cabeça é outra, você é outra pessoa. Uhum. Então, eu digo que você está indo muito bem. Parabéns, porque é muito Obrigada. difícil mesmo a gente mudar esse campo, esse negócio. Porque você não tá Uhum. mudando nada em volta, você tá mudando o core, que é a parte Isso. mais complicada. E você tá indo muito bem. Porque dá pra ver a sua mudança. Não sei se você lembra também, mas lá quando a gente começou a primeira reunião de todas, que você falou sobre inglês para pessoas ocupadas e não sei o quê, e você Isso, é verdade. negócio, e eu falava assim, Nicole, a gente não quer atrair gente que tá com pressa, que tá com isso, que aquilo, Nicole. A gente tá buscando gente que quer viver a vida também e tal, vamos com mais calma. E eu vejo que você tinha essa visão da pressa e você não tem mais. Que agora você Uhum. prendeu, putz, olha só, menina, dá pra viver. E dá pra viver também, Sim. além disso. Então eu vejo que você mudou muito, eu vejo que você evoluiu muito. Eu acho que, assim, infelizmente, o que deu o estopim pra isso foi uma coisa negativa, né? De saúde. Exato. Mas, honestamente, no seu caso, como é o meu caso, que eu me vejo igual, se não fosse assim, não ia parar. Não, não ia. Não ia, eu ia morrer. De E verdade. não ia Verdade. ter, simplesmente não ia ter stop. Esse foi o Sim. stop. Negativo, mas foi o Uhum. stop. Então, não foi uma coisa boa, mas foi algo que te fez mudar e ter a qualidade de vida que você merece, porque você tem 25 anos e ainda tem muitos anos pela frente. Não dava pra você viver o resto desses anos vivendo essa vida que não valia a pena. Porque era uma vida que não valia a pena, né? E aí agora você finalmente tem, você consegue. Inclusive, isso que era uma coisa que eu ia te perguntar. Você namora há quanto tempo? Quase 8 anos. É, tempo pra caramba. E seu relacionamento não ficou abalado com esse excesso de coisa pra fazer? É, como a gente namorou muito na adolescência, né? Os dois eram estudantes e tudo mais, então era normal. Como eu nunca sacrificava meus fins de semana, a gente se via nos fins de semana, então era normal. Eu acho que teria. A gente começou a morar junto esse ano, então eu acho que teria afetado se esse ano eu tivesse ainda vivendo essa vida louca. Mas nos últimos anos, nosso namoro era, a gente basicamente só se via no fim de semana, então no fim de semana eu já tinha largado as loucuras. No máximo, o que afetou, o que afetava sim, não tô falando que não afetava, porque no fim de semana eu tava sempre muito cansada, né? Às vezes a gente queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha energia, afetou sim. Mas ele sempre entendeu. Ele entendeu que é quem eu sou, né? Ele, né? Era muito difícil me convencer de não viver daquele jeito naquela época. Né, ele não ia conseguir fazer isso sozinho. O que afetava era que eu nunca tava no celular disponível para falar com ele, né? A gente nunca era de fazer ligação, eu não tinha tempo. Mal tinha tempo de responder as mensagens. Isso afetava bastante, chateava muito ele, inclusive. Mas ele entendia, sabe? Era meio que, né?
Inclusive, hoje, a vida que a gente tem é muito por causa desse esforço meu, né? Então, ele meio que, ele não concordava de eu viver assim, mas ele ia fazer o quê? Eu não ia ser convencida tão fácil a mudar. Mas aí a pergunta que eu te faço, porque eu recebi essa pergunta anteontem no meu Instagram, da Ana, que foi minha mentorada, inclusive professora de português para estrangeiros. É arroba @yportuguês, o arroba dela. Você pensa em casar? Por agora? Sim, sim, sim. Aham. E como é que você ia ter filho? Você pensa em ter filho? Penso, mas nunca foi um plano a curto prazo. Então, na minha cabeça, eu ia pensar em filho só depois lá, quando eu já estivesse, assim, me encaminhando nos meus planos de concurso, né? Um pouco mais estabilizada. Aí eu ia pensar em filho. Aí é que é a questão. Da gente estar nessa loucura demais, a gente sempre fala assim, ah, depois eu vou pensar nesse outro aqui, depois eu vou pensar nesse outro aqui. Aí acabou o tempo. Não tem mais como Exato. pensar nesse outro aqui. Isso também é uma Uhum. coisa que talvez o seu mecanismo de stop que aconteceu do seu próprio corpo possa ter te ajudado, entre aspas, para que você não tenha que sacrificar sua vida inteira por conta disso. Porque Sim, quem tá na loucura do vai, não consegue parar, não consegue. Não consegue enxergar o quanto essa loucura foi adiante. Então, é realmente uma pessoa que só vai perceber que ela perdeu as partes todas da vida dela quando passar as partes todas da vida dela. Ela vai olhar e falar assim, igual eu sempre falo desse exemplo, eu tenho alguns familiares que passaram a vida inteira correndo muito atrás de ter casa, de ter coisa e tal, não sei o quê, porque vieram de uma escassez, vieram de um lugar de muita pobreza, de muita dificuldade, e aí, uhum. meu Deus do céu, agora eu vou comprar uma casa, agora eu vou correr pra comprar outra, agora eu vou comprar, agora eu vou... Os filhos casaram, mudaram de cidade, foram morar, estão vivendo. E eles não têm nada, eles não têm ninguém, só tem um ou outro. E não se conhecem Uhum. direito. E passaram a vida inteira trabalhando, nem sabe quem que é o outro, Sim, com quem você tá casado direito. E isso é uma coisa que, assim, eu jamais quero viver porque eu passei por tudo isso que você passou. E hoje eu consigo olhar e valorizar a vida. E valorizar os momentos em que eu não sim, estou trabalhando, valorizar todas as minhas pausas. Porque antes eu não tinha essa possibilidade de ter pausa. Então, assim, foi ruim que aconteceu, mas eu acho que foi num momento bom porque você tem uma vida inteira aí que vai deixar de ser sim. sacrificada. Esse é isso, Exatamente. né? Que eu vou viver com o fardo da diabetes, mas pelo menos agora eu entendo muito mais meus limites. Tanto que hoje, para mim, não é mais um fracasso eu abrir mão de um plano que eu tinha. Eu já estou completamente ok com o plano que eu decidi seguir, né, nos próximos anos. É isso, assim. Eu dou risada hoje de pensar que eu abri mão de sonhos que eu tinha quando eu era adolescente, que era fazer um intercâmbio fora, fazer um mestrado fora, ser professora universitária, sabe, ser concursada e tudo. Hoje já não vale tanto assim para mim, se eu decidir tudo bem, se eu não decidir tudo bem também, porque hoje a minha prioridade é viver bem, porque eu nunca mais quero passar pelo que eu passei ano passado, assim, foi assustador. E eu tô passando o ano de 2024 inteiro, tem sido para recuperar minha saúde de todas as formas possíveis, mental, né, tanto saúde psicológica quanto física, entender esse diagnóstico, aprender a lidar com ele, fora outros problemas que eu tive, enfim, o ano inteiro eu estou indo a vários profissionais diferentes para descobrir todas as formas que meu corpo se afetou, sabe, por causa disso. Tudo bem, pelo menos a partir de agora eu sei que eu nunca mais vou cometer esse erro de novo e mais cedo do que tarde, né? Antes cedo do que tarde, então, pelo menos agora eu já entendo meus limites. E hoje, para mim, meu ponto principal é minha qualidade de vida. E era como se eu pensasse assim, ó, essa vida confortável de trabalhar pouco. E todo professor é assim. Essa vida de trabalhar pouco é coisa de gente preguiçosa. A gente tem que lutar, a gente tem que ser ambicioso, né? Professor é muito assim. E aí eu fico pensando assim, nossa, se eu conseguir então um trabalho que eu vou trabalhar pouco, né? Uma empresa que vai ficar aí rodando por mim, eu vou precisar trabalhar ali, né? Comandando a empresa e tudo mais. Ai, será que isso não é coisa de gente privilegiada? Será que isso não é coisa de gente que, sabe, tipo assim, preguiçosa? Eu não deveria estar fazendo mais, eu não deveria estar passando concurso público e sendo professora nova, né? Professora universitária nova e ter doutorado aos 27 anos, não sei o quê. E Pra outra mim, coisa hoje em dia, isso não que o vale mais pessoal nada. pensa muito também, eu acho que o pessoal mais pensa, inclusive, é assim, você tá aquém do que você poderia. Porque se você chegou até aí, você Isso, poderia estar fazendo muito mais do que isso, você tá desperdiçando. Desperdiçando é a palavra. E aí vem uma isso. questão, eu acho que, para dar um spoiler do próximo episódio, que aí a gente. Ai, adoro encerrar com spoiler. Pra dar um spoiler do próximo episódio, pensando em. Esquece a escola, porque é uma coisa. A escola que você trabalha, que é uma coisa à parte. No seu negócio. Hoje, a Wave começou, só tinha você e sua irmã? Ou era só você? Como é que era isso? Era só eu, só eu. E hoje a Wave tem quantos professores? São 4 professoras.
Deixa eu ver. 4 professoras contando com a minha irmã. Além de mim. São 5 comigo. 5 professoras. Lá no começo, quando começou no ano passado. No ano passado? Esse ano, no ano passado. Ano passado. Pô, eu abri a empresa ano passado. Quando a Wave começou, em termos. Você hoje dá mais ou menos aulas? Eu dou menos, mas eu acho que é bem parecido, porque eu sou a professora que menos tem aluno. E e o faturamento da empresa, ele aumentou ou diminuiu? Você, na verdade, o seu dinheiro. Ah, não. Aumentou, com certeza. Aumentou. E o da empresa também. E mesmo que você não, você está dando menos aulas. Ah, infinitamente. Infinitamente mais. A escola cresceu. Olha, eu encerrei, quando eu abri a Wave, eu encerrei 2023. Eu consigo ver aqui, ó, na minha planilha. Eu encerrei com 2023 com 9 alunos. 9 alunos. Hoje, a Wave tem 60 alunos. Em, sei lá, 6 meses, sabe? Porque foi no início de 2024, ou em 6 meses não, em uns 8 meses. Até agosto aí foi quando a gente chegou na marca de 60 alunos, né? Então, eu encerro esse episódio falando o seguinte: a questão aqui, gente, você que tá me ouvindo, não é trabalhar mais nem mais duro, é trabalhar mais inteligente. Exatamente. Hoje eu Geral. trabalho muito menos do que eu trabalhava no ano passado. Muito menos, eu E tenho ganha certeza muito disso. mais. E isso é Uhum. uma coisa importante que eu genuinamente, honestamente, francamente, acredito nisso. É a minha filosofia de vida. E é por isso que o nome da trilha é Smart Teacher. Eu não acho que a gente tem que trabalhar mais, que a gente tem que se matar. E se eu ainda tenho horas, ainda posso botar mais alunos. Se eu ainda tenho tempo aqui, eu tenho lugar para botar mais gente. Eu não acho isso. Eu acho que isso é uma. Igual, é a mesma coisa que fazer economia burra. Eu acho que é uma falta de consciência de custo-benefício. A gente tem que trabalhar menos, só que com mais qualidade e ganhar mais e ser mais valorizado e ter direito à Uhum. vida própria e ter direito a ser reconhecido por aquilo que você faz, a gostar do seu trabalho, ter direito a gostar do que você faz. Tá entendendo o que que é isso? O Sim. que que é ter direito de gostar disso? Porque por muito tempo eu não tive direito de gostar do que eu fazia. E Então, olha, assim, esse negócio de trabalhar no online faz a gente pensar que a gente não é tão professor quanto o professor que está na escola, sabe? sim. Tipo, ele é mais professor do que eu, porque ele está sofrendo mais do que eu. Ó, que loucura. Isso, a profissão professor foi feita para Uhum. sofrer. O que Uhum. mais sofre tem mais prestígio. Então, você tá Isso. com a agenda lotada, trabalhando de 6 da manhã às 9 da noite. Pô. Caramba, você é um baita professor. Meu Deus, eu não sou capaz. E aí você se sente um lixo. E aquela pessoa ali tá se matando e tá cobrando pouquíssimo para ter esse tantão de aluno e tá ganhando nada no fim do mês. E o dinheiro inteiro que ela ganha ela paga terceirizando a vida dela. Alguém para limpar, alguém para cozinhar, alguém para não sei o quê, porque ela não tem tempo de fazer nada. E ela não tem Uhum. dinheiro nenhum no fim das contas. Mas, olha só que sofrida. O prêmio de sofrida é dela. Exatamente. Professor é para ser coitado, né? Você já viu um professor aproveitando a vida? Nunca. Tá doida? É preguiçoso, folgado. Ou tá mentindo pra mim, Exatamente. pra poder vender os treinos nas minhas costas. É sempre assim. Bom, Exato. gente, Nicole, estou surpresa, realmente. Ó, vou contar um segredo pra vocês. Quando a gente começou, essa chamada caiu umas 4 vezes. Nossa, Porque a gente já remarcou 2 vezes, inclusive. Teve um dia que simplesmente eu fiquei sem internet e sem luz depois. nossa. Foi uma Não terça-feira era também, para eu acho. ser. Não era pra ser. No outro dia, eu não sei o que aconteceu, que eu tive um problema aí também. E hoje a internet também não estava colaborando. Eu não entendi por quê, mas agora entendi. Porque o negócio era muito pesado, era muita coisa. Ela falou: Era. prepare-se, calma aí que tá vindo. A gente vai encerrar esse episódio agora, a gente vai voltar depois. Nicole, precisamos voltar, tá? Porque preciso que você conte a parte boa. Porque é Sim. pra todo mundo ver que assim, tem uma parte muito boa nisso. Mas eu quero encerrar falando pra vocês uma coisa. Pensa nisso que a gente falou aqui, tá? Pensa em tudo isso. E tenta se enxergar na história da Nicole, principalmente nessa parte importante que é nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Você não tem que pegar tudo que tá aparecendo na sua frente e você não, a ideia não é trabalhar mais ou mais duro. A ideia é trabalhar mais inteligente. É isso que a gente tá buscando pra gente. Não é se matar naquilo ali pra ser mais digno, tá? Isso é uma briga de Uhum. ego que só vai te matar. Nicole, se você puder dar uma dica pra quem tá na mesma que você. Sim, não aguento mais, meu Deus do céu, minha vida é o trabalho. O que que você diria? O que que você gostaria de ter ouvido, né? Porque tem que ser uma coisa assim, para pessoas cabeças duras. Eu gostaria muito de ter ouvido isso de que não é porque eu dou conta que eu tenho que dar conta, né? Eu acho que o professor tem muito essa mentalidade de, eu tenho uma horinha aqui, dá para encaixar mais um aluno. Dá para eu trabalhar em outro lugar, porque eu tenho esse dia livre aqui. Não é porque você pode que você deve. E você não é menos professor por isso, né? Na verdade,
A gente coloca, a gente que é professor, tem muita essa ideia de que a gente tem que se sacrificar pela profissão, tem que ser apaixonado pela profissão, mas a nossa vida, a nossa saúde não pode vir acima da nossa profissão. Falando de uma forma mais prática, que eu acho que isso vai pegar em todo mundo. Não adianta nada você estar ganhando muito dinheiro, porque você está trabalhando em 10 lugares diferentes. Se daqui a algum tempo, você vai usar todo esse dinheiro para cuidar da sua saúde. Não adianta, não adianta. Então, se a parte sentimental não pega, que a parte do bolso pegue, porque todo o dinheiro que eu juntei ano passado, esse ano eu já devo ter chegado nos 10 mil de custo em médico, em tratamento, sabe? E eu tô carregando um diagnóstico que vai me acompanhar agora o resto da minha vida, tudo, porque eu sabia o meu limite, mas eu ia lá e empurrava ele um pouquinho pra frente. Não, não, tá, eu tô no meu limite, mas se eu empurrar que eu consigo mais uma coisa, não vale a pena, não adiantou de nada, não adiantou de nada. Eu não ganhei nada com isso, eu só fiz abandonar dois projetos no meio, sabe? Não fiz mal feito, mas abandonei no meio. E hoje não me levou a nada, porque no fim das contas eu tive que largar, meu corpo não aguentou mais. E todo o dinheiro que eu achei que eu estava juntando foi embora esse ano, foi embora. E ainda bem que a minha empresa conseguiu, né? Aumentar de tamanho assim desse jeito, 6 vezes mais, porque hoje eu tô conseguindo cuidar da minha saúde, mas eu tenho falado isso para todo mundo que eu vejo que vive a mesma vida que eu. Eu tenho vários amigos que estão nesse caminho e eu falo, não adianta nada, você tá ganhando esse dinheiro aqui, daqui a pouquinho você vai gastar esse dinheiro todinho cuidando da sua saúde, porque você não soube ver seus limites. Eu acho que para mim são mais graves, assim, sabe? E uma coisa que você falou aí, você falou, ainda bem que a minha empresa cresceu, que não sei o quê. Não, ainda bem não, foi você que fez isso. A partir do momento que você tomou decisões, porque você estava no meio do Isso, olho do furacão, vivendo assim, um inferno, e você entrou na trilha, porque você pensou, cara, isso. tipo, eu quero muito que você me conte isso no próximo, porque eu realmente tô curiosa pra saber por Sim. que caramba você entrou na trilha no meio do olho do furacão. Mas vou entrar Não, nesse curso aqui, porque eu tô vendo que isso aqui vai ser, enfim, a resposta, talvez, não sei. Mas o que eu quero isso dizer é é, você no é o meio. gancho perfeito. Essa pergunta aí é o gancho perfeito para o próximo episódio. Por que diabos nesse Por que furacão eu diabos entrei essa na mulher entrou na trilha? Precisamos saber. Vive no meio do olho do furacão. Ela fala que abandonou o mestrado em outubro. Em outubro, dia Foi. 8, ela entrou na trilha. E Foi ela isso tomou uma mesmo. decisão. E você vai descobrir no próximo episódio. Nicole, muito obrigada pela sua presença. O episódio Eu que foi agradeço. surpreendente, no mínimo. E você vai abrir a próxima temporada, porque a gente vai Ai, ficar tá bom. curioso até lá. É uma responsabilidade. A gente vai ficar curioso até lá para saber a sua história e que saiba, se fizer de alguma diferença, que tem muito orgulho da sua trajetória, que eu acho muito Obrigada. bonito tudo que você fez. Que eu sempre falo que gosto muito da sua parte, inclusive pedagógica, acho que assim, incrível e exemplar. Nunca vi um negócio tão bem feito assim antes. Raríssimas vezes eu vi alguém que sabe o que está fazendo. E o seu é muito mais do que isso. E que Obrigada. tudo isso que a Wave virou e que vai virar é fruto do seu esforço de ter acreditado em você e de mesmo quando estava vivendo a pior fase possível, você ter pensado, vou ainda construir algo para o meu futuro que faz mais sentido para mim. E isso Isso. foi muito difícil da sua parte ter passado por isso, mas que ainda assim você correu atrás. Então, assim, meus parabéns, você foi muito longe. Obrigada. Continue assim, não pare. É assim que a gente tem que seguir a vida, É tá? verdade. Me agradeço demais por essa trajetória aí, tanto com a trilha, que eu ainda tô, né, na comunidade, quanto a mentoria, assim, realmente foi uma virada, assim, na minha vida, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, meu pensamento é completamente diferente, e meu estilo de vida é completamente diferente, e eu acho que as lições que eu mais pego de você não foram lições de marketing, não foram lições de vendas, de administração de negócios, nada. Eu acho que as maiores lições que eu peguei de você, tanto te acompanhando no Instagram quanto na mentoria, foi esse negócio do estilo de vida, né? De saúde, liberdade, e autonomia. Você fala muito disso. E a gente pode achar que é besteira. Eu sei que você lançou agora o aulão, né, das milhas. Uma Oi. pessoa poderia usar olhar para aquela aula da milha e falar: Oxe, uma comunidade de professor, o que é que esse povo quer falando de milha? Mas você explicou lá e eu falei: Isso faz total sentido, porque realmente você defende muito isso do professor viver bem, e isso faz parte disso, né? A gente acha que é besteira, a gente só quer, às vezes, não, eu não quero aprender isso, não, eu só quero aprender o negócio do marketing, só quero aprender o negócio das vendas. Mas se não tivesse esse outro lado do estilo de vida e da liberdade, da saúde, da tranquilidade, eu não teria alcançado a parte do marketing, das vendas, do crescimento financeiro, né? Realmente, a gente precisa dos dois aspectos. Eu sinto que a trilha, a comunidade, a mentoria te fornecem as duas coisas, né? E acho que foram as coisas que eu mais levei, assim, que eu vou levar para minha vida.
essa questão da saúde, de poder acordar, igual você sempre mostra, né? Acordar, ler um livro, tomar um café com calma. Eu não preciso sofrer, eu não preciso sofrer para sentir que eu mereço. Eu não tô desperdiçando meu talento fazendo isso, sabe? Tô direcionando meu talento, minha inteligência para outras coisas. E tô muito bem, tô ok com isso, aprendi a lidar com isso também, mas é isso. Eu queria agradecer, inclusive, por você pensar tanto nisso, porque isso mostra que você pensa realmente, né, na saúde do professor, na vida do professor, e não só na gente ganhar dinheiro, que isso é consequência, a verdade é essa, ganhar dinheiro é consequência de tudo que você faz por trás, né? Tanto que quando vocês entraram na mentoria, vocês todos tinham vários projetos de crescer financeiramente e todo mundo cresceu financeiramente, mas o que cresceu mais foi interno e uma estruturação absurda que agora tem ainda mais lugar para crescer. Então eu falei com todo mundo, inclusive eu falei no episódio da Bruna, eu falei, olha, você esperava crescer de um jeito, mas você cresceu de outro. Aquilo que você esperava não aconteceu, mas aconteceu uma outra coisa muito melhor Uhum. e é isso que a gente tem que seguir. A gente é uma média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, então conviver com outras pessoas que têm um plano de vida parecido impulsiona a gente a chegar onde a gente quer. E é isso, Nicole, muito obrigada. Para vocês que estão ouvindo também, a gente está aqui no Spotify também, no YouTube. Vejam os outros episódios, vale muito a pena, é muito perrengue, nossa, é muito perrengue mesmo. Você fica com Verdade. raiva, depois você fica feliz, várias, né? São várias emoções. E acompanha a gente aí nas redes sociais, inclusive, bora pra trilha também, pra você também viver isso. Às vezes, no primeiro momento, nem é o que você quer viver, mas depois esse É bichinho vai verdade. te pegar. E aí você não vai conseguir sair disso mais. Então já te aviso, tá? Cuidado. Já tem um aviso aqui. E muito obrigada a vocês todos aqui. Obrigada. Um beijo, Obrigada, gente. gente. Obrigada,